Fala turma, tudo bem? Estamos aí no primeiro episódio do Movencast. O Movencast é um podcast diferenciado, onde a gente convida especialistas do mercado que atuam de fato aí no seu dia a dia, fazendo grandes transformações nas empresas e com um impacto no mercado nacional. É um prazer poder estar recebendo esses convidados aí de bastante renome, de bastante experiência. A ideia do Movencast, que é um produto aí patrocinado, oferecido pelo Grupo Movem, não é de ficar apresentando nossos produtos ou serviços, pelo contrário, é trazer todo o conhecimento e experiência que vocês têm e compartilhar com a galera. Vocês têm muita experiência, todos vocês aí com décadas, com muita experiência, muito projeto dentro do mercado, e passar um pouco desse conhecimento ajuda aí a formar as novas ondas, os novos profissionais aí que de fato vão fazer uma transformação aí no mercado brasileiro. Na pauta de hoje, nós temos 4 convidados. Nós temos como convidado o Gabriel Lima, o Humberto Costa, a Rúbia Toledo e o Thiago Cunha. Então, nesse momento, eu convido vocês a se apresentarem e, seguindo a boa educação, vamos começar com a Rúbia Toledo. Rúbia, você poderia se apresentar, contar um pouquinho aí da sua história, como que você chegou dessa posição dentro da Hotmart, e queria agradecer aí a sua presença. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou engenheira de formação, eu trabalhei metade da minha carreira, são 14 anos, trabalhando em eficiência, produtividade. Eu comecei minha carreira em bancos, a grande metade, acho que metade desse tempo eu trabalhei em serviços financeiros. Eu comecei em produtos, depois eu fui naturalmente indo para essa parte de eficiência pela minha raiz, né, de engenharia, né, de boa resolvedora de problemas. E aí a tecnologia meio que foi uma mudança fluida, né, na minha carreira. E aí, falando de serviços financeiros, eu trabalhei nos principais bancos do país, Adquirência, participei do começo de algumas startups, né, fintechs. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria estratégica na Bain Company. Isso abriu muito o meu horizonte em termos de segmentos e com foco em transformação, tanto de transformação digital, transformação ágil e projetos Latam. Então isso também foi bem rico para entender assim, o mercado brasileiro, né, e confrontar, entender também os movimentos Latam e globais através da consultoria. Atualmente, né, fazem 2 anos e meio que eu estou como Head Global de Transformação e Agilidade Organizacional na Hotmart Company. A Hotmart é uma empresa da Creator Economy, é todo um ecossistema, então é muito mais do que, né, a venda ali de produtos, como muitos acreditam. E lá dentro o meu desafio é muito assim da transformação e da escala, né? É uma empresa que tem 13 anos de atuação. Ela é brasileira, né? Não sei que a grande maioria não conhece, mas ela foi fundada, né, por 2 mineiros. E a gente é global, né? Então a gente tem vários escritórios, a gente é pioneiro no ecossistema de criação de conteúdo. E a empresa cresceu exponencialmente. Então, o meu desafio ali é muito atrelado a essa questão de escalabilidade, eficiência e refazer os processos, né, de modo que a empresa continue crescendo. Tamo junto. A segunda pessoa que eu convido aqui para se apresentar é uma pessoa que eu conheço faz algum tempo, acho que é desde o ano de 2014. E ele participou das principais transformações dentro do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Queria pedir aí que o Gabriel se apresentasse, o Gabriel Lima. Muito obrigado aí por fazer parte aí do primeiro episódio aí do Movencast. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gaudi. É muito bom poder compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente conhece, né? A gente não conhece muito, mas eu acho que é legal dividir, né? Eu tenho um pouquinho de tempo de experiência, são quase 30 anos aí de experiência de mercado, os últimos 20 e poucos no mercado financeiro. E desde 2011 a gente fala de transformação ágil, transformação digital, sempre muito focado na parte da transformação digital, né? No Itaú a gente trabalhou no grupo que fomentou o início da transformação digital lá do Itaú, lá em 2013, cuidando, enfim, de toda a disciplina de agilidade, transformação ágil digital.
Depois passamos 5 anos no Peru, a gente foi para o maior banco do Peru, o BCP, e lá também éramos responsáveis pela parte de projetos de transformação digital, né? Toda a parte de fundação digital para permitir o desenvolvimento do digital dentro da companhia, né? Passei um bom tempo lá no Peru, me surpreendeu a cultura, a comida muito boa lá no Peru. Quem não conhece, vale a pena, absurda a qualidade lá da culinária peruana, né? Trabalhei também no Scotia, lá no Peru também, trabalhando já numa transformação global, né? No Scotia a gente tinha como país mais forte depois do Canadá o Peru, e do Peru a gente cuidou de várias frentes de transformação digital na corporação mundialmente. E minha última passagem no Peru foi como CIO da terceira maior seguradora do Peru, e lá eu acumulava o cargo de CIO, transformação ágil digital, e a gente ficou um pouco curto tempo, a saudade de casa bateu, né? A gente acabou voltando para cá, já há 2 anos e pouquinho, vai completar 3, eu estou aqui no BCP, no BV. No BV a gente lidera a área de arquitetura corporativa e a tribo de fundação, né? Então a gente tem uma tribo lá com 300 pessoas que cuida de toda a fundação, que a gente chama de plataforma de engenharia, né? Então são todas as tecnologias, plataformas e estratégias que a empresa precisa para se tornar digital, né? Então toda a estratégia de digitalização da empresa passa por essa tribo, e a gente tem coisas como plataforma de eventos, plataforma de APIs, toda a estratégia de negócio componentizável e arquitetura componentizável também está lá sob a nossa direção, né? E temos a arquitetura ágil, né, em forma de chapters, distribuída em toda a organização, fazendo esse trabalho, né? Então é um prazer falar com vocês aqui, poder compartilhar e trocar ideia com todo mundo. Bem, na sequência, eu convidar aí para se apresentar o Humberto Costa. O Humberto Costa aí é uma pessoa bastante referência para mim, porque a maior parte dos meus conhecidos, a gente vinha da tecnologia, com essa transformação, com esse mundo digital, sendo a bandeira, falando assim, vamos transformar e vamos envolver o negócio. E o Humberto é uma pessoa que vem transformando um negócio muito relevante no mercado nacional, e faz bastante tempo, né? Então, deixar se apresentar. Desculpa ter quase te apresentado, mas é por causa da autoestima aí que eu tenho, e o convite para você estar nessa mesa que tem quase uma frente de tecnologia com outra área de negócio, mas é porque você é puramente um negócio, mas que vem usando muita tecnologia para fazer a diferença, né? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que é um prazer estar aqui. Acho que é um pouco da minha experiência, né? Eu tenho 20 anos de infraestrutura de mercado. Eu costumo dizer que infraestrutura de mercado é diferente de serviço financeiro, né? A gente está aqui na B3 para prestar serviço para o mercado e acompanhar essa dinâmica, essa agilidade em que o mercado se transforma, e a gente precisa se transformar igual, né? Eu venho de uma jornada também de bastante mudança dentro da companhia. Eu comecei na área corporativa, muito focado ali em planejamento estratégico, focado em discussões dentro da organização interna da companhia, e fui me apaixonando cada vez mais por estar mais próximo do negócio, mais próximo do cliente. Se a gente vai vir uma vez, eu estar muito próximo do cliente, e nessa jornada fui aprendendo que tecnologia era um fator fundamental para qualquer parte do negócio. Então fui estudando mais, aprendendo mais sobre tecnologia, e comecei muito forte dessa pegada de trazer a tecnologia para dentro do fator decisório do negócio, e aproximando essas duas jornadas, fui entrando no que dentro da B3 a gente chama, né, a gente quebra por segmentos. B3 é bem complexo em termos de ecossistema. Você tem o mundo de bolsa, né, que é a fusão de BMF e Bovespa, então o que a gente chama do mundo listado. Tem o mundo de balcão, que é o segmento ICTIP, tem o mundo de financiamentos, que é a ISOIFLO. Então você tem uma série de business lá dentro, e dentro do balcão é onde a gente olha muito próximo dos bancos, dos agentes financeiros, essa infraestrutura de mercado de renda fixa, né? Então a gente fala CDB, dívida, agora o crédito está evoluindo muito, e dentro dessa jornada hoje eu lidero os produtos que estão em maiores transformações, onde a gente precisa fazer mais mexidas, ter uma cara mais de plataforma, ter uma cara mais de agilidade, conseguir entregar uma experiência diferente na ponta e conseguir aproximar bastante as nossas soluções tecnológicas da demanda do cliente, da demanda do mercado. Então a gente tem ali uma veia de conseguir negócio falar mais de tecnologia e tecnologia conseguir entender do negócio. Então acho que todos esses processos
transformações e caminhos que eu trilhei foi nessa jornada em conseguir trazer algo novo, conseguir dar uma pegada diferente de acordo com a demanda que vem do mercado, a demanda que vem do cliente, e a gente conseguir avançar e sair um pouquinho do status quo, que acaba sendo um business B3 de infraestrutura carregado, acaba tendo uma jornada mais estática. Então a gente conseguir, onde é possível, transformar e evoluir de uma maneira mais rápida. Excelente aí, parabéns pela sua jornada aí na B3, que eu diria que é exemplar, tá? Muito, muito legal mesmo. E o nosso quarto convidado, ele é uma pessoa extremamente eloquente na parte de cibersegurança, está nesse mercado há muitos anos. Eu ouso dizer que ele é um dos principais agentes dessa temática de tecnologia aqui no Brasil. O Thiago Cunha agora atua na Amazon e talvez seja uma das pessoas mais conhecidas do ramo da parte de segurança aí. Obrigado pela sua presença. É muito legal poder contar com você nessa mesa. Nesse momento, inclusive, que a gente vê aeroportos parando por causa de segurança, temáticas de muitas pessoas comentando o quanto a segurança é um ofensor ou não da agilidade. Então, é um prazer aí. É muito legal ter você aí com a gente. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, cara. É bem legal. Primeiro, parabéns pela iniciativa, toda a organização também, muito bem estruturado. Valeu. Sucesso, longa vida. Isso aí é o mérito da nossa equipe. Longa vida. Obrigado. Bom, eu já estou realmente no mercado já tem algum tempo, a gente começa a fazer algumas contas, já vai vendo que as casinhas vão aumentando, né? Ano após ano, então são 17 anos só de cibersegurança. Eu tenho formação técnica, ciência da computação, mas eu nunca me vi na parte de desenvolvimento, sempre gostei de infraestrutura. Meu sonho era entrar na Cisco. Então, com 23 anos, eu já estava na Cisco, então eu tenho uma formação técnica em infraestrutura de rede. Foi quando eu comecei a entender muito mais esse mundo de infraestrutura de segurança, na época que era um mundo totalmente conectado, literalmente on-premise. Né? Não existia o conceito, não existia o conceito de estar distribuído ambientes. Então, por todas essas transformações, mesmo tendo essa formação técnica, eu acabei migrando para o lado da força de vendas. Então, desde 10 anos aproximadamente, 12 anos que eu estou na área comercial, mas na parte de desenvolvimento de negócios. Então, dentro da Cisco, eu era responsável pelo portfólio de segurança, um vendedor especialista, apoiava os times de venda diretamente, né, era um overlay, justamente para dar esse viés, assim, aquele tempero, falar, legal, essa oferta está sendo apresentada, mas fazer um checklist ali, falar, e quais são os princípios que estão sendo considerados ali para levar em consideração que segurança está em conformidade. O básico bem feito de segurança está sendo feito, então sempre com um viés muito aproximado disso para garantir uma venda segura, em todos os sentidos. Migrando definitivamente para vendas e como vendedor, de fato, eu tive a experiência de começar a operação, não como country manager, mas um dos principais vendedores da Palo Alto Networks, que é uma empresa bastante consolidada, hoje é a maior empresa de cybersecurity em valor de mercado no mundo, bastante revolucionária e tocava o mercado de São Paulo e Rio Grande do Sul, então tenho bastante relacionamento mesmo. O que é engraçado, se você considerar 17 anos atrás, não existia a palavra CISO, né? Cyber Information Security Officer, não existia o CSO, eram poucas as empresas que tinham aqui, então todo esse pessoal desse legado de 17 anos foi se transformando. Então se alguém fala, sou da empresa X, eu conheço o CISO, conheço o gerente, conheço o outro CISO, porque são amigos que a gente já vem roendo osso há muito tempo, né? Justamente por toda essa transformação, sim, digital, por toda a questão da agilidade que foi imposta, mas ao mesmo tempo, a segurança se transformou bastante também. Tive a oportunidade de começar a operação de uma empresa chamada Netscope, uma startup, como responsável de vendas, canais e marketing, tudo, tinha que fazer tudo. Então eu sei bem como que é essa questão e foi bem no período de pandemia, então o mundo virtual foi sem fim, né, de fazer webcast, de fazer tudo isso. Então isso está muito no meu dia a dia. E mudou um pouquinho, sim. Nos últimos 2 anos e meio eu estou na Amazon Web Services, AWS, com uma posição para a América Latina, apoiando os clientes no aspecto de segurança também, de garantir que o investimento que está sendo feito da forma correta, que o nível de maturidade de segurança deles estão sendo minimamente estabelecido, baseado nos frameworks existentes, baseado no modelo de maturidade de segurança existente. Então, todos esses são pilares que a abordagem de venda hoje é muito focada no customer centric, não é o sales centric, muda bastante isso. Então, é garantir que os clientes utilizem corretamente, é o meu compromisso de longo prazo, que as coisas vão acontecer
e o consumo daquele serviço é gradativo, né? Então eu apoio os times de conta justamente com esse evangelho de segurança, né? E esse DNA da AWS de uma questão consultiva, quase que mirando assim, um long term, né? Um prazo mais longo. Ela é de fato colocada no dia a dia com você, na sua equipe. Você percebe que os clientes reconhecem esse modelo de engajamento de forma positiva? Totalmente. Eu acho que é bastante pertinente. Tem muitos temas da pauta em si que eu gostaria de compartilhar algumas das situações. São cenários de clientes. Eu tenho uma oportunidade também, eu garanto, assim como vocês não vão falar de produto, eu não vou fazer prospecção aqui também, mas o nível de maturidade de cada empresa, a cultura que cada empresa tem de inovação e de segurança é muito distinta. E essa forma como a gente faz de ser um customer centric, realmente, ela é muito colocada em prática dentro de casa, o que a gente chama de princípios de liderança. A gente segue muito essa cartilha e muitos dos clientes passam a inovar, a se modernizar baseado nesses conceitos que foram criados pela Amazon. Não é nem a AWS, da Amazon mesmo. Sim, entendo. Acabam herdando e aí vocês começam a usar isso até como um caso de referência. E aí a partir dali o pessoal começa com um ponto de partida. Exatamente. Bem, fico muito feliz de receber todos vocês aqui. Como vocês puderam ver, galera, são pessoas que fazem de fato as transformações nas empresas e que vão poder contribuir, abrir os horizontes, ter novas visões, trazer um pouquinho da experiência deles e quem sabe aí em novos episódios, em novos momentos, a gente aprofundar um pouco mais aí em cada a jornada de cada um de vocês. O nosso episódio de hoje ele está dividido em 3 temas, tá? Esses temas surgiram baseados aí numa palestra que teve na Febrabatec, que deu bastante tema para discussão, né? E muito mais do que a gente reagir ou fazer comentários específicos do que foram falados, a gente selecionou o que está por trás das falas, o que está por trás de todo o que foi discutido e que eu acho que é bastante relevante. São temáticas que estão no nosso dia a dia. Eu queria começar com a primeira temática, e aí qual que é a ideia? A gente debatendo, eu vou colocando aqui o ponto, e aí a gente vai desenvolvendo aí a temática. Um dos temas que a gente detectou quando a gente fez a análise dessa agenda que teve na Febrabatec era uma questão que a gente resumiu assim, ó: o relacionamento entre negócio e TI está correto no modelo atual? E essa pergunta vem do porquê que nós até hoje estamos falando TI tem que relacionar melhor com o negócio. Esse relacionamento ainda não existe. A TI, em algumas empresas, ou nos casos que vocês conhecem, elas são a parte do negócio. Numa empresa, vamos dizer assim, mais digital, que a gente entende mais moderna, normalmente existe uma simbiose, isso é quase transparente. Como vocês têm enxergado isso no mercado, na experiência de vocês? Como que essa transição é uma maturidade que vai acumulando? Qual é a visão de vocês aí? Que experiência que vocês têm nisso? Gabriel, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria assim, obrigado, Gaudi. Veja, eu acho que, de um modo geral, todas as empresas estão perseguindo essa junção, essa simbiose, né? Mas se você pensa historicamente, né, sempre houve essa separação, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui, de carreira, e a gente vivia muito a coisa do clientelismo, né? O tomador de pedidos. Chamava CPD, inclusive, né? Que não era nem era tecnologia. Né? E olha, delatando a idade aqui. Mas é difícil, porque, veja, todo o conceito, né, de agilidade traz um método, traz um formato para que se faça isso. Entretanto, o problema está, muitas vezes, no comportamento das pessoas. E o comum de se dizer, né, que o negócio, mas de certa forma acho que a gente como tecnólogo tem que olhar para dentro de casa que muitas vezes a gente alija o negócio de discussões por achar que é uma discussão de tecnologia e não leva o negócio para essa discussão, né? Eu costumo usar um aforismo que é o seguinte, né, um negócio qualquer é como se fosse um restaurante, né? E se tem alguma praga no restaurante,
não é o cozinheiro que vai decidir ou que vai contratar o dedetizador, né? Ele pode até apontar o problema, essa é uma discussão que tem que ser levada para o dono do restaurante, para o dono do negócio, seja ele qual for. E é uma discussão pertinente, por mais que ele não entenda daquilo, ele vai ter que, infelizmente, passar a entender, né? Então, eu acho que tecnologia, ele alija um pouco o negócio das discussões, para não falar do lugar comum, né? Que é o negócio não aceita a tecnologia. O revés também é verdadeiro. O tecnólogo, até por ser o cara dos zeros e uns, ele quer fazer tudo perfeito, então ele dá, muitas vezes, a desculpa perfeita para nos fazer alguma coisa. Não, olha, isso aqui não está pronto, não vem ainda, né? E quando se fala muito na agilidade é o quê? Você tem que priorizar as coisas e ir iterando, né? Então nada vai estar pronto. Você tem que fugir desse seu mindset tecnólogo. Não, olha, puxa, isso aqui não está ainda na melhor forma normal, não está... Esquece isso. Então, o que eu queria contribuir aqui é para a gente sair do lugar comum, que é o negócio. Todo mundo fala isso, né? O negócio não aceita a tecnologia. Isso é verdade em muitos lugares, mas eu acho que também tem uma parte do tecnólogo aceitar que ele precisa entender e abraçar a agilidade, iterar, fazer coisas que são menos... a completude é menor do que aquele grau de perfeição que o tecnólogo tem na cabeça, e tem que chegar a um ponto onde você leva o negócio para essas discussões, de forma aberta, né? E se tiver que ensinar, vamos ensinar, porque hoje o mundo é digital, a gente está falando de um monte de coisa que, se as pessoas não conhecerem todas elas, vai morrer, né? Não vai ter um futuro profissional. Então eu acho que esse é um ponto importante a gente tocar. Você tem um conhecimento e um histórico muito forte na temática de arquitetura. Dentro dessa visão, onde você tem os componentes de arquitetura são amplos, vai desde negócio e envolve toda a parte de solução e tecnologia, você tem percebido que as empresas estão considerando também essa questão da arquitetura corporativa e essas questões de tecnologia como um diferenciador para fazer essa integração do negócio com tecnologia? A arquitetura, você vê que ela está saindo mais da casa da tecnologia, entrando mais no negócio como um enabler de fato de novos negócios, novos itens de portfólio. Como você enxerga isso? Olha, as grandes empresas por onde eu passei que estão dando certo, né? E aí para citar algumas, né? BCP, Itaú, né? Scotia, o próprio BV, eles dão um papel super importante e relevante para a arquitetura, né? Eu me sinto muito satisfeito com o que a gente tem feito hoje no BV, por exemplo, porque a gente está sentado na mesa de negócio discutindo. Mas também tem a visão contrária, né? Over architecture, né? Então você tem que fazer a arquitetura tanto quanto precisa. Tem um monte de coisa que é super complicado, que você vai ter que fazer um trabalho de arquitetura profundo. Tem coisa que vai ficar literalmente amarrado no barbante. E aí, caso a caso, vocês conseguem aplicar e trazem conceitos da agilidade Exato. Em inglês, né, que a gente costuma falar, just barely good enough, né? Exato. Faça aquilo que é suficiente para promover o negócio. Exato. Perfeito. Ruber, como que você está conseguindo levar essa questão da agilidade e fazendo esse impacto positivo na perspectiva de relacionamento de negócio de TI? Você vê que dentro do escritório, na parte de transformações, você consegue ser o agente dessa comunicação? Você consegue fazer esse meio campo, ou talvez essa divisão se tornar menos visível e mais alinhada aí, que talvez com a experiência do cliente, com os OKRs do negócio? Como ele falou, tem muito mais a ver com comportamento, né? Então, uma das linhas que a gente puxa muito forte é criar um ambiente de segurança, e eu falo que é democratizar a transformação. Então, acho que nas minhas últimas atuações, nas últimas empresas que eu puxei o projeto, né, de transformação, eu tento desmistificar que essa transformação ela é da tecnologia. Então, eu acho que isso é um bom ponto. E aí eu esbarro em casos que ele comentou, tá? A área de negócio, como a tecnologia está em pauta, muitas vezes você encontra os líderes de negócio muito abertos e os líderes de tecnologia mais fechados. E aí tem essa questão da tecnologia se abrir para essas questões de negócio, tá? Então isso tem sido uma verdade nas minhas últimas atuações. E até mesmo desenvolver na média, né, e na alta liderança de tecnologia a importância de se empoderar do negócio. Porque conforme você vai subindo, você não
pode falar ali, cara, eu sou uma referência técnica. Você tem que dominar a estratégia, você tem que saber ali a ambição da empresa, os concorrentes, você já é um representante executivo. Então, isso é um trabalho que a gente faz, eu faço bem forte, de despertar, né, essa questão de negócio na parte mais técnica. E pensando em comportamentos, criar momentos ali, seja um rito, uma gestão de portfólio, mas coisas básicas que eu traga para a mesa essas pessoas para discutir. E isso não é de um dia para o outro, né? É uma cultura. Então a gente vai criando esse ambiente e esse é um trabalho de 1 ano, 2 anos. Então eu acho que não é bem sobre o processo, mas como eu vou criando essa conexão e deixo o tempo agir. Porque é uma mudança comportamental, né? Então você pega ali líderes que estão acostumados a priorizar e tomar decisões isoladas. E isso, se a gente pensa em sociedade, a gente é criado para isso. E aí eu estou colocando eles num contexto cultural que as decisões vão ser colegiadas, vão ser compartilhadas. Então eu brinco que é muito criar esse senso de squad multidisciplinar entre esses líderes, tá? E aí a gente tem um arsenal ali de processos, artefatos que até ultrapassa a agilidade. Assim, inevitavelmente, quando a gente começou a ter uma aceleração muito forte da tecnologia, a gente acabava percebendo que um grande número, eu até brinco às vezes, né? Eu falo que se não é 100%, é 99,999% dos projetos de uma empresa, elas acabam tocando em tecnologia. E aí, por vezes, acabava criando um certo gargalo, porque o negócio, cada frente, cada unidade, demandantes, e aí trazia aquela dor para dentro da tecnologia. Você, dentro das ações de transformação, dentro da parte de consultoria, né, que você leva uma consultoria interna para ajudar a levar essas práticas que você comentou, né, que é uma forma contínua, tocando cultura e um arsenal aí de ferramentas, você enxerga que ainda existe esse funil de demanda que ele citou um pouco e vai passando pela tecnologia num ciclo bem tradicional, ou você enxerga que já tem algumas evidências de algumas iniciativas ou unidades de negócio dentro da Hotmart ou no que você conhece de relacionamento, onde você já tem algo mais alinhado e já tem um fluxo maior, onde o portfólio já é gerenciado de uma forma mais otimizada? Bom, na Hotmart nos últimos 2 anos a gente conseguiu evoluir bastante nessa questão desse fluxo unificado, tá? E eu acho que o grande alicerce foi criar todo um ciclo de estratégia que é o pontapé. Então, anualmente esses líderes eles desenham essa estratégia conjunta e isso norteia a priorização. E a gente também criou ali toda uma arquitetura até baseada na Amazon, de garantir que as tomadas de decisão elas acontecem nos momentos corretos com as pessoas envolvidas ali. Então na Hotmart a gente teve um ganho muito forte nisso. E outra coisa que ajudou bastante foi porque a gente realmente estruturou unidades de negócio que misturam comercial, marketing e desenvolvimento. Ou seja, o multidisciplinar não é multidisciplinar, não é uma squad multidisciplinar. Não, é uma unidade. Só com as disciplinas técnicas. As disciplinas que a gente chama de negócio também estão lá. Sim, no primeiro ano de transformação, né, que eu entrei, a gente fez todo um trabalho de taxonomia, missões, jornadas, não tem certo e errado, então a gente já evoluiu bastante esse desenho, mas a gente estruturou essas unidades. Aí a gente estruturou a unidade, mas não mudou o comportamento, aí a gente começou a aplicar os artefatos para fazer essa cola, né? Então, implantação de OKRs foi algo que ajudou bastante. A questão desses fóruns que eu falei, então MPRs, incentivar também a troca de conhecimento, tá? Então a gente brinca que a gente fez uma série de Product Days,
para realmente que é isso, passar o negócio, né, todas essas informações para os técnicos, para as áreas enablers, né? E as áreas enablers também, elas são cross na Hotmart, com uma estrutura pequena, a gente tem 1.200 funcionários, mas essas áreas enablers, elas realmente sentiram nesses 2 anos que elas estão tendo acesso à informação de negócio. Então, acho que foi muito nessa linha de democratizar o negócio, tá? Em outras empresas que eu trabalhei, é muito raro você ter essa oportunidade de estruturar a unidade de negócio, por isso que eu acho que a Hotmart abriu essa oportunidade, mas aí a gente vai criando essa visão dentro ali do silo, porque você consegue ir fazendo isso... vai ganhando maturidade. E vai ganhando e vai escalando, então é possível também. Excelente. Beto, tem uma pergunta que aí era inevitável que eu tinha que fazer para você. Você tem esse mindset de startup e empreendendo dentro da organização, né? Você vem fazendo isso ao longo da sua carreira e acho que nos últimos 3 anos intensificando fortemente. Como fica esse mindset de startup num ambiente que talvez ainda, a gente sabe, né, passa por uma transformação ágil, que inclusive ganhou premiações aí, né, recentes, ou seja, que tem um trabalho constante já na questão da agilidade, mas que tende a ter, até por legado, tende a ter uma questão de uma organização mais fragmentada em silos. E você trazendo uma coisa nova, que precisa fazer essas conexões, quase como uma composição de negócios para atender os seus clientes. Como que você vê isso? Nessas novas iniciativas, o conceito negócio e TI já vem mais misturado, como algum dos exemplos que a Rubia trouxe, ou ainda acaba sendo passagem de bastão, vai para lá e vai para cá, e de alguma forma, no final, sai um serviço, mas que não está tão alinhado como uma fluidez mais otimizada? Acho que um ponto relevante aqui, quando a gente fala de transformação ágil, foi uma coisa que difundiu muito rápido no mercado financeiro, né? Isso foi meio que uma epidemia, né? Então foi contagiando um outro, e depois quem não estava errado, e meio que se criou um direcionamento nesse sentido. Mas, e tinha até o que estava errado, que foi copiado por alguém, e o cara acertou do errado. Ou achar que simplesmente tudo aconteceu. Uma receita de bolo vai transformar o seu negócio. Né? Exato. Simplesmente um playbook que você desse um play e fosse funcionar, e não, de fato, olhar para dentro de casa. Mas acho que o grande benefício, quando você olha para o ágil, é, de fato, que você precisava reagir à mudança do mercado, reagir à mudança de comportamento do cliente numa velocidade que a gente não estava acostumado no mercado financeiro. Que esse era o grande objetivo. Mas depois que a gente olha ágil para dentro de casa, é basicamente cultura e pessoas. Se você não mudar a forma de pensar, para mim, o grande ponto do ágil é a integração. Então, a gente coloca muito forte aqui negócio e tecnologia, mas quando você bota tecnologia é amplo. É um espectro muito amplo. Você pode, desde o desenvolvedor, a arquitetura, a corporativo, a governança, e você pode tocar em quase toda a companhia, né? E quando você pega infraestrutura, que é um business de tecnologia, basicamente 50% da companhia é tecnologia, de sistemas, e 50% são pessoas. Não sobrou mais nada para você diferenciar. Quando você vai para negócio, é a mesma coisa. Você tem um produto, você tem o marketing, você tem o comercial. Antigamente se pensava que só o comercial falava com o cliente. Isso não é mais realidade em quase nenhuma companhia. Hoje todo mundo precisa estar próximo do cliente. Então, nessa discussão de trazer você não se restringir ao que é o seu escopo inicial, que era pensado, quando você segrega uma empresa em silos, era quase qual é a minha responsabilidade? Minha responsabilidade é falar desse tema e entregar do ponto A para o ponto B. Depois dali para frente, isso que se resolva. Agora, quando você fala de negócio, é muito fácil você transacionar para todo mundo é responsável pelo negócio, todo mundo é responsável pelo cliente, todo mundo é responsável pelo resultado. Mas quando você vai para a tecnologia, é muito fácil se abster. Aí eu não entendo de tecnologia. Né? Então você joga a responsabilidade de toda a tecnologia, toda a área corporativa, que também está fora dessa discussão, tem que entender do negócio. Mas quando você pega uma temática que é mais técnica, você pode todo mundo se abster e falar, eu não entendo de tecnologia. Não, você vai ter que entender, minimamente, para sentar na mesa e dialogar. Então, acho que grande parte dessa junção, dessa simbiose, é fazer todo mundo dar um passo a mais e todo mundo ser mais multidisciplinar. Né? Tem discussões que falam que o comercial vai acabar. Né? Que todo mundo tem que ser comercial, todo mundo tem que vender, todo mundo tem que estar próximo do cliente. Então, eu não acredito que
As figuras vão acabar, né? Porque o funcional por trás de organização é necessário, mas o dia a dia vai fazer com que isso se transforme, com que isso mude e você não consiga mais dizer claramente, ou pelo menos que o cliente não diga claramente, falei com um analista de tecnologia, falei com um analista de produto, falei com alguém comercial. Isso vai se misturar de uma maneira que para o cliente tanto faz. Ele falou com alguém que resolveu o problema dele, né? Independente de que área essa pessoa está no organograma ou trilhou a sua jornada, né? E dado o produto, dado a transformação digital, que você pega o elemento, isso é mais latente ou menos latente. Tem pessoas que têm mais tempo, e tem áreas que têm mais tempo, porque a jornada do cliente é diferente, a dinâmica é menos transformacional, e ele ganha ali um respiro para ter tempo para se adaptar. E tem outras áreas que são atropeladas pelo processo, atropelado por essa dinâmica, porque os seus próprios clientes estão te demandando e exigindo que você fale com essa linguagem. Então, se você não conseguir falar nessa linguagem, você não vai entregar o produto correto, a experiência correta, né, e vai acabar sendo alijado ali da discussão. Então, acho que quando você bota ágil, para mim, é muito mais pessoas e cultura do que, de fato, um processo a ser seguido. E isso leva tempo e de muito diálogo, eu imagino, que é dessa zona de confiança que ela comentou. Nesse contexto, né, que a gente está, que é da parte de relacionamento de negócio de TI, e como você comentou, né, de ter a pessoa de negócio aceitar que tem que entrar um pouco mais na tecnologia. E aí, até tem uma brincadeira aqui, né? Por exemplo, a gente fala TI e tecnologia. E uma das provocações que foi na conversa lá, da Febrabatec, era a diferenciação de tecnologia e de TI. E eu acho que um dos termos que foi usado assim, TI não tem mais um monopólio. E eu achei bastante relevante isso. Achei provocativo, provocador, não sei qual que é o correto aí do português a dizer, mas era um pensamento que traz, porque como é que uma pessoa que vai liderar um negócio não considera como tecnologia um item basilar de sua transformação? E aí uma das perguntas que eu coloquei, e aí queria saber ainda a sua visão, Humberto, que é o seguinte: quando a gente fala assim, olha, nossa, tem uma fintech, tem uma health tech, uma edutech, é algo tech. Esse tech, e aí quando a gente vai e pergunta para os especialistas, ele fala assim, não, é porque é o seguinte, eu na verdade sou uma empresa de tecnologia que oferece serviço financeiro. É uma empresa de tecnologia que oferece serviço de educação e assim por diante. Se a gente jogar num limite mais longo aí no tempo e olhando os resultados das techs, esse modelo mais tradicional que a gente acompanhava, você acha que ele vai deixar de existir? Acho que primeiro esse ponto de, quando a gente fala assim, termologia, diz muito mais de quem você não quer se comparar, de que você que seja comparado, do que exatamente algo de diferente que você está fazendo. Todo mundo quer um sino de inovador, todo mundo quer se destacar de alguma forma, né? Isso veio muito presente no mundo da startup. Começou com fintech, depois virou techfin, inverteu para falar que eu não sou só tecnológico, eu tenho a tecnologia no centro, eu vou te entregar um produto mais tecnológico. Eu não acredito em dogmas, em que tem um caminho único, tem um caminho certo pela jornada certa do cliente que você está buscando, né? E você pode chegar lá de várias formas, de várias maneiras. Mas existe uma busca incansável quase para não se associar àquilo que é entendido pelo mercado como algo retrógrado, como algo que está ficando para trás. Então você está sempre buscando nesse lego de interesses, né, entre como entregar uma experiência melhor para o cliente, como vender melhor isso para o acionista, como explicar melhor isso para o mercado, e alguns termos que te cunham e te direcionam para um caminho que seja mais inovador ou mais... E eu acredito que com todo o mercado financeiro a gente vive de ciclos, né? E às vezes a gente pode distribuir tanto uma tecnologia ou pode juntar tantas pessoas que isso se torne prejudicial em algum limite, que a gente tem que retroceder em algum ponto e, de novo, colocar uma cerimônia, quebrar um pouco a tomada de decisão, porque às vezes você colegia tanto que falta um dono, que falta uma responsabilização. Porque quando tudo vai bem, é fácil. A dificuldade está a olhar quando deu errado e que decisão que você não vai tomar mais e quem vai se responsabilizar por essa mudança, né? Então, aí você volta a olhar a responsabilização, volta a olhar
o dono de cada atividade. Então, eu acho que é isso. Não tem certo ou errado, não tem dinâmica que é num caminho só. Eu acho que é esse olhar constante e tentar incorporar aquilo que deu certo dentro do modelo e aquilo que deu errado. E aí eu acho que tem uma busca por tentar criar conceitos, dinâmicas e ditar caminhos que fazem com que esses termos vão se difundindo e aí as pessoas vão se incorporando, que eu costumo brincar que é para não ficar de fora, né? É a mesma coisa quando você fala de transformação ágil, se você carimbar que alguém está no ágil, alguém está fora do ágil, é a morte, né? Então, eu estou fora da empresa, estou fora da companhia, não participo dos processos, então aí começa todo mundo querer do modelo ágil. Por que não me chamaram para aquela daily, né? Será que eu vou ser demitido? Não, Calma. Você vê áreas corporativas trabalhando. Eu não sei. O termo do momento é ecossistema, né? Tem um bingo, né? Dá pra fazer vários, né? Buzzword. Tem numa estrutura grande que nem você atua, eu sei que o Gabriel também já passou por isso, e acho que vocês acompanharam. Quando vamos fazer eu tô falando não da digital, eu tô falando da transformação ágil. Olha, vamos começar a fazer a transformação ágil. Legal, mas não dá para começar a fazer... Ninguém vai fazer o Big Bang. Aí tem as teorias e tudo mais. Aí você começa a tombar, sei lá, uma unidade de negócio, um tema. Aí tem toda uma ciência de foguete para definir o que você vai começar. Aí quando você começa, aí tem uma galera que é impactada. E tem a galera que não vai ser impactada. A que não está impactada começa a perguntar, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Por que eu não vou participar? Será que vai mudar? Será que isso não está mais na minha empresa? Então, essa questão da cultura, a expectativa, a visão, eu acho que é uma coisa de extrema importância, que eu acho que vocês tomam conta disso como líderes, para não perder a mão, né? Como você falou, é gradual, né? É uma transformação. Se me permite, eu acho que esse é um assunto super interessante, porque um pouco dessa terminologia, né? Você falou de os termos do momento. E um pouco dessas coisas, se a gente der um passo atrás e olhar, né? É muito... Se a gente pensar em conceitos... Inteligência artificial discute-se desde o início do século passado. A gente só não tinha tecnologia para isso, né? Boa parte dos conceitos tecnológicos que a gente tem é conceito de década de 60, 50, 40, né? E se você pensar, por exemplo, nessa coisa de fintech, o que quer que seja, puxa, o boom da internet foi o quê? Né? Nos anos 2000, foi isso. E no final das contas, eu acho que é muito mais a empresa que vai ficar com a relação com o cliente, a empresa que vai ficar com a intermediação e a empresa que vai ficar com a produção. Se você for traduzir, por exemplo, para o mercado bancário, claramente hoje você tem empresas que ficam com a relação com o cliente, que são as fintechs, né? Claramente hoje você tem empresas que ficam com a intermediação, né? E no exemplo que você faz na B3, vocês estão na parte de trás. Então, eu acho que no final das contas, se as pessoas se aterem a olhar o que há por detrás da sopa de letrinhas, os conceitos são muito antigos, é muito fácil você se posicionar e entender para onde a coisa está indo. Isso aí que você comentou me lembrou de uma coisa bem curiosa, que eram as camadas do System of Records, que exatamente batia. Você tinha o que é dono da informação, por exemplo, acho que a B3 é uma que se posiciona muito nessa questão. Você tem aquela que faz a camada, que é o System of Engagement, que é o cara que vai na ponta, onde está a API, está todo mundo conectando, e você tem os brokers no meio do caminho que faz isso aí tudo funcionar. E aí, dentro desse momento, onde você tem essa demanda incessante por serviço, que você tem uma questão da segurança em toda a sua esfera, né? A segurança é um tema multidisciplinar, literalmente. Aí você consegue tocar ela em diversas pontos, né? Tem vários pontos de contato dentro da empresa. Nesse contexto de negócio e de TI e convivência, a primeira pergunta que eu faço para você é assim: quem é seu cliente? É negócio ou é TI? Quando você vai conversar com alguém e você percebe que ainda tem essa diferenciação, você tem uma abordagem diferente de quando você vai numa empresa que já tem mais um mindset de startup, como você lida com isso e como que você faz para trazer essas diferenças para um local comum? Eu sempre tive literalmente desse outro lado da mesa, então acho que vale muitas as interações com todos os perfis de clientes, né? É um desafio e aprende muito com isso. Não adianta só fazer o posicionamento por quê. Se eu chego como um vendor ou um posicionamento de uma tecnologia ou serviço com
abordagem técnica, eu sou um habilitador, um apoio do time de segurança, ou seja lá qual é o time, para poder vender isso internamente. Então, o quanto ele consegue me vender o negócio para eu entender e fazer o posicionamento adequado é o mais pertinente. Tá? É a forma como eu consigo vender e ter um posicionamento melhor. Isso eu estou falando de uma abordagem mais ampla, sabe, de ofertas de produto e serviço. A gente tem uma abordagem um pouquinho diferente, eu vou começar a entrar nos conceitozinhos, né, dessa cultura que a gente traz, que é chamada de working backwards. Assim como a palavra ao pé da letra, né? Não adianta hoje, no posicionamento que eu faço, eu vou lá e vou destrinchar os 5 pilares do NIST, que é um framework mais respeitado de segurança, para o CISO ou para o CIO. Não é esse o tipo de assunto que ele vai querer escutar. Ele não vai querer transformar isso que eu estou colocando aqui em produto. Ele vai querer que eu entenda o que ele está querendo posicionar dentro de casa para que sim eu faça as adequações, certo? Quando eu entrei na AWS, uma das perguntas que eu fiz numa entrevista com 5 CISOs amigos, como que a gente pode fazer para te ajudar? Foi justamente o oposto. É escutar do cliente e construir de trás para frente. É uma abordagem que se usa bastante. Inclusive, existe times de protótipo dentro de casa, chamado de PACE. Se você tem uma situação específica, que seja para agilidade, seja transformação digital, seja qual for o fim daquele negócio, a ideia é entender na essência a criação, desde a concepção, e aí depois sim bem produtizar isso. A gente fala muito de uma abordagem dentro de casa chamada de builder, construtor. Um dos temas que, até somando 2 assuntos que a gente tinha tratado agora há pouco. O Beto falou que algumas áreas não querem entender de tecnologia, mas é fundamental entender, e mesmo para quem já é de tecnologia, se a gente falar de novos conceitos, novos acrônimos, a gente no começo da reunião a gente falou 2, 3 palavras, falou, não sei nem o que é isso. Tudo é muito dinâmico. Eu tenho formação da área. Então, se você começar a conversar com o Gabriel, eu vou parar de entender. Tema, exato. É inevitável. Então, se eu começo a falar nessa linguagem para o nível executivo, esquece. Acabou. Tem até um meme, né, famoso de mercado que tem o CISO na cadeira das crianças e os CIOs, que também o CIO recentemente foi promovido para essa posição como tomadores de decisão do negócio. E aí o pessoal falou, opa, agora está na hora de você chegar e sentar com a gente. Não sei se vocês já viram esse meme, bastante conhecido. Um outro ponto é o seguinte, eu acho que tudo muito incipiente ainda, mesmo que a gente tenha 30, 40 anos, por quê? A gente está constantemente num learning mode. É modo de aprendizado, não tem jeito. O que impulsionou a inteligência artificial? Poder computacional, que é a nuvem. Dentro de casa você não consegue trabalhar ou ter um investimento upfront de tudo isso. Então a nuvem é o potencializador para isso. Só que agora é dali para o além. Então sim, o cara de negócio ele tem que entender, e a gente traz um tema que foi colocado também naquele painel, que é assim, e aí, o IA vai ficar com TI ou vai ficar com negócio? Então, que é essa da pergunta, aonde que a IA e a segurança, aí vem a segurança, toda a questão de API, segurança, tudo isso que promove esse mundo digital, exato. Onde que está? A negócio? gente desmembra em algumas frentes, sim. Acho que o primeiro ponto é assim, não pode disponibilizar para todos. Você precisa criar minimamente guardrails. Isso é clássico, pode até buscar, só não vou falar. Mas uma empresa de veículos, eles colocaram um chatbot para o cliente, durante a interação, começar a falar qual que é o melhor carro, tal, não sei o quê. Durante as perguntas, no prompt, ele começou a recomendar carros do concorrente. Então, assim, precisa criar esses guardrails. Tem que evitar o shadow IT da inteligência artificial, do GenAI da vida. Porque senão vira uma bola de neve sem controle. E se TI não tem ferramentas, processos e pessoas para ver isso, eu acho, aí é a minha opinião, Thiago, não vai ser o negócio que vai ficar vendo isso, checando. Então, mas a última coisa é, e segurança ao mesmo tempo, veja que são 2 frentes. Segurança não pode ser um blocker. Ele não pode ser um bloqueio, ele tem que ser um habilitador. E por isso que tem que ter um certo alinhamento. Então, uma das coisas que foi discutido lá, né, e obrigado por ter trazido, essa questão que falava, né, que é essa grande evolução, e aí trazendo o IA, que acho que é um grande tema disruptivo de fato do momento, acho que muito mais do que cloud em si, na minha visão, essa visão que o Shadow IT, que a transformação está no Shadow IT, não foi 1 ou 2 vezes que a gente fez inventário, que a gente trabalhou fazendo inventário e percebia que você tinha lá, sei lá, vou falar números de alguma referência, tem 350 sistemas com TI, 2.300 e tantas soluções
em Shadow IT. Para quem não conhece a questão do Shadow IT, são aquelas soluções que não estão sob a governança da tecnologia, que normalmente passam a estar numa governança só do tipo assim, ok, isso aí que existe, e tem geralmente uma estratégia de como fazer um decomissionamento ou fazer um onboarding. O Shadow IT, nessa questão da velocidade de negócio, inovação, a questão da segurança, como que as empresas estão considerando e como vocês estão aportando para que elas respeitem uma questão mínima de segurança? A questão de arquitetura corporativa, que toca aí, em pares com a questão de segurança. Como isso está sendo feito? Passa por alguma triagem, algum gate? Como que vocês estão vendo isso daí? Vamos chamar assim, os motores em si, né, que disponibilizam recursos, né, para que você possa trabalhar com as linguagens de aprendizado, os módulos, eles possuem mecanismos que você pode editar ali, é o que a gente chama de guardrail, para evitar que situações fujam do seu controle, em todos os sentidos, de reputação, que eventualmente, imagina você tem um chatbot e você fica pedindo para ele, sei lá, mesmo qual é a previsão para daqui 30 dias, ou ao mesmo tempo quais são os números da Mega Sena, ou ao mesmo tempo quais são as melhores ações para comprar. Então tem situações que no âmbito onde as empresas atuam, precisa-se ter um certo controle e fazer um fine tune disso. Linguagens ofensivas, com viés político, racial, seja lá o que for. Tudo isso são temas que, ao disponibilizar um serviço que esteja aberto ao cliente ou para que os usuários internos utilizem, você precisa ter essa medida de controle. Outras camadas de segurança existem, né? A gente não entra no detalhe para evitar essa questão do Shadow IT. Para quê? Um outro caso existente, numa reunião de financeira, isso é uma informação de proximidade. Hoje é muito simples você criar seja uma ata ou um relatório, algo executivo. Se você pegar todas as informações e botar em qualquer plataforma de GenAI, ele vai cuspir para você exatamente aquilo que você quer. Mas assim, o Shadow IT, o grande ponto os seus dados de propriedade corporativa, elas estão indo para uma plataforma que você não tem nenhum conhecimento. Certo? Então esse é um grande ponto, porque aquilo pode ser usado seja lá como for. Então essas preocupações, existem múltiplas camadas para ter esse tipo de controle. Mas desculpa, só pegar o gancho do que você está falando, eu concordo que tem que ter guardrails, mas eu acho que o primordial é letramento, sabe? As pessoas ainda... O advento do GenAI, né, com ChatGPT e tudo mais, mostrou algo que as pessoas acham que é mágico. As pessoas acham que ele é criativo. Sim. Gente, não é criativo nada, tá? É um modelo matemático estatístico que basicamente conhece toda a internet. Então ele vai ter tanta coisa boa quanta coisa boa gente está produzindo. A mesma coisa código, né? Gerador de código. Legal, ele vai gerar código bom se tiver programadores bons produzindo e mais, se tiver gente para interpretar. Então isso que você está dizendo é super pertinente, tem que ter guardrail, mas antes de tudo as pessoas têm que saber que mesmo num ambiente controlado, onde eu vou usar a GenAI, por exemplo, para gerar alguma coisa que ninguém vai ver, que não vai para o cliente, que vai para mim, eu tenho a obrigação de fazer aquela leitura. Você quer ver alucinar? Pergunta para uma GenAI uma coisa que tem uma resposta muito simples. Manda no próximo prompt, você vai saber disso, é de segurança. Manda no próximo prompt e fala a mesma coisa com 30 mil palavras. Você vai ver que ele vai começar a falar um monte de abobrinha. Sim. Então, eu acho que precisa ter os guardrails, a gente precisa saber o que eu levo para fora, o que eu faço com o cliente, o que eu faço internamente, mas antes de qualquer coisa, precisa desmistificar. Não é magia, é tecnologia, né? Então é um modelo estatístico matemático. Quanto maior a base estatística, maior a chance, quem faz economia sabe, né? Ceteris paribus está aí, né? Mas se as pessoas souberem que há a possibilidade de ter aquele resultado, que há a possibilidade dele oferecer um produto de um concorrente, que há a possibilidade dele falar de um concorrente, há a possibilidade, né? Foi lançado recentemente um banco, né, no WhatsApp, não vou fazer jabá aqui, mas todo mundo conhece, né? E, cara, os guardrails de segurança estavam tão fracos que ele falava de previsão do tempo. Sim. A palavras ofensivas, e era muito fácil de quebrar. O grande problema, eu acho que precisam dos guardrails, mas antes de tudo, o grande público precisa entender o potencial para o bem e para o mal dessas coisas, né? Para começar a trabalhar bem com essas coisas, até em coisas que eventualmente não precisa de guardrail. Eu vou fazer uma coisa interna dentro da empresa,
Não precisa muito guardrail. Eu vou olhar, eu vou curar. Mas o cara tá tão confiante que aquilo é mágica, que aquilo vai dar a resposta, ele não vai precisar fazer nada, que ele manda para frente o negócio sem olhar. Veja que o tema abre, porque a gente já começa a entrar em alguns aspectos técnicos, e é justamente essa questão de negócio com TI são justamente as discussões que mais estão acontecendo. E tem um de pessoas, né? Porque um pouco que ele falou, que você estava colocando. Eu lembro que no último limite, aquelas empresas que você contrata para fazer invasão, essas coisas, quando elas não conseguem nada, elas começam a atacar as pessoas. Uma daqui faz uma ligação do nada e fala, ó, eu tô aqui com o Rodrigo, cara, ele precisa que você dê um ok no e-mail aí. Essas questões são consideradas ainda nos projetos? A parte da pessoa de atacar, que é o letrado que ele comentou e tudo mais? É bem amplo. A gente entra até no outro parágrafo, mas uma coisa que está acontecendo é trazer e tomar ações baseadas em dados, utilizando sim inteligência artificial para consolidar e ter os melhores tempos de resposta, automação. Só que existe um outro chapéu sendo estabelecido para esse time, para o nível executivo ou para boards que detêm minimamente o controle sobre os riscos. Aí é uma área de risco, fraude, somado com cibersegurança. Aí tá tendo uma união já. Existe uma união sendo estabelecida. Tem um grande amigo que é o responsável do C6, responsável como CISO e como diretor de riscos e fraudes. Então, assim, uma coisa sustenta a outra. Já está fazendo integração. Esse é um dos pontos que tem sido consolidado aí justamente para tentar antever algumas situações. Show de bola. Ó, a gente vai pro segundo tema. O segundo tema, eu acho que ele é menos teórico, assim, ele é um pouco mais prático e talvez, assim, algumas situações que me lembram até situações de um pouco de risada, assim. Que o segundo tema, a gente colocou aqui, que é agilidade, né, a transformação ágil versus transformação digital e resultado de negócio. E aí, uma pergunta que eu sempre faço, como que vocês percebem, aí deixa eu debater um pouco mais entre vocês, as empresas, as experiências têm, as pessoas têm clareza do que é uma transformação ágil, do que é uma transformação digital, e eles têm clareza do quanto isso é necessário ou não para alcançar resultado? Por exemplo, tem gente que fala que uma empresa pode ser ágil sem ser digital. Que para você ser uma empresa digital, você tem que ter questões de agilidade, mas que pode ser que você não precisa de nada disso para dar resultado. Como é que fica isso num momento onde o Beto comentou um pouquinho antes que, olha, começou a gente copiar achando que ia ter o resultado do outro, usou terminologia, mas, copia, mas chama de outra coisa. Mas qual que era o propósito? Como que vocês veem isso? A transformação digital, ela está sendo bem entendida? Ela tem fim? A transformação ágil digital se juntou? Enfim, esse acho que era o debate que eu queria falar um pouco com vocês, Rúbia. O que você enxerga? Quando você trabalha com a galera, você tem uma questão forte da agilidade. Essa questão já ficou para trás, vocês nem sofrem mais e vamos na transformação digital? Ou vocês ainda falam assim, olha, não é assim que funciona, vou insistir um pouco aqui para você entender o que eu faço? Cara, é porque, na verdade, eu sou uma pessoa que eu sou zero apegada à agilidade. Até como eu falei, a minha formação é engenheira, eu sempre gostei muito de estratégia. Então, assim, eu vou muito na questão do resultado. Então, e como eu trabalhei em 2 consultorias, eu acho que muitas vezes eles não têm clareza e tá tudo bem, não tem problema. Eu tenho que fazer um trabalho ali de diagnóstico, de venda, né? Como o Thiago estava falando, você tem que entender ali qual que é o motivador, antes de propor qualquer coisa. Então, quando a gente fala de agilidade, até a forma que eu trago é como mais um leque de ferramental que eu domino. Mas assim, da mesma forma que eu também conheço de Lean, de Analytics, de tecnologia, de arquitetura, e como que você cruza as coisas, tá? E aí, quando você olha assim, até quando eu estava na consultoria estratégica, que eu tinha um papel também de negociar ali a proposta, a grande maioria dos líderes, eles traziam muito forte questões que são de priorização, de eficiência, de produtividade. E aí,
a minha carreira, desde o começo, eu sempre estava olhando para isso. Então, essa questão da transformação ágil foi a palavra do momento. Que encapsulou. Exato, mas todo esse trabalho que eu sempre encabecei foi de resolver problemas de eficiência, né? E aí eu começo a esbarrar em comportamento, em cultura. Às vezes você tem que desatar um nó num time, às vezes você tem que desatar um nó no C-level. E aí não tem uma receita de bolo, que aí eu acho que foi o grande erro dessa transformação. Então, porque uma das coisas que foi debatida e foi uma frase utilizada foi assim, o ágil foi industrializado, que aí pegava, diferente disso que você está comentando, é assim, por que tem que ser assim? Eu lembro que foi comentado algo próximo, tipo, porque a dele tem que ter 15 minutos, e se durar 16, então não tem, acaba. Dizendo da rigidez. Quando você leva essas práticas... e a questão, né? Você fala assim, levo práticas de diversas disciplinas. Você percebe que, de fato, teve uma hiperindustrialização, eu usei até a palavra hiper aqui, dessas questões da agilidade, do tipo assim, faça isso porque aí você vai ser mais digital ou não, você ter mais resultado, e talvez isso não mostrou o resultado esperado. Como que você enxerga? Eu acredito que teve, mas foi porque algumas empresas, né, elas começaram a ser cobradas para isso, né? Então, eu até brinco assim, que quando eu vi o movimento das empresas contratando Scrum Masters, né, naquela grande quantidade, na minha cabeça a conta nunca fechou. Eu falei assim, como que você mobiliza um time tão grande de eficiência com tanto custo embutido? E aí eu acho que teve questões também do mercado de certificação, dos clientes, esses principais players de mercado pedindo, né, tanto profissional de agilidade, então se abriu-se, né, uma demanda, e aí foi quando acho que desvirtuou, sabe? Realmente virou uma coisa de prateleira. E aí eu acho que se desconectou dessa essência, que é o que eu falo. Eu fui uma profissional de produto, eu trabalhei com gestão de projeto tradicional e é o que eu falo, assim, tudo que eu faço até hoje, eu estou numa cadeira de agilidade, mas tudo que eu faço continua conectado com a Rúbia de 14 anos atrás. Então tem muito mais a ver com esse bom senso de resolver problemas, independente da ferramenta que surgiu, da oportunidade, a tal empresa está usando isso, tal outra empresa está... E você questionar os métodos, tá? Então eu vi muita empresa, principalmente na época de Safe, agora é o boom do Kanban, que tipo assim, vamos seguir a onda. Mas cadê o motivador? E até só uma curiosidade, na Hotmart... Então, mas aí vem uma pergunta, né, que eu coloco para ti, estendo para o Beto e para todo mundo. O motivador do boom da transformação ágil foi de fato uma necessidade da transformação digital para oferecer produtos e serviços mais adequados e que aí eu vou fazer um balaio de gato geral aqui. E as áreas de negócio não tinham as competências necessárias que estavam em tecnologia e que aí a tecnologia falou, bem, vamos colocar um entreposto, uma camada diferente de atendimento. E aí, para finalizar minha visão, aqui, né, na Move a gente teve uma atuação muito forte dentro da agilidade. Pelo menos 60% dos agilistas nossos viraram da área de negócio. Por quê? Porque eles supriram as áreas de negócio com uma capacidade de algumas temáticas que não existiam. Você percebeu isso? Como que você vê na B3? Como que foi? A B3 ganhou prêmio de agilidade, mas para conseguir alcançar os objetivos de transformação digital, que a agilidade é só um deles. A organização exponencial tem que estar dentro, algoritmos, modelo de organização. Você acha que é claro para as empresas o que é ser uma transformação digital? Ou ainda isso é meio místico, assim, é indefinido, é cinzento? Acho que eu conectando bastante com o que o Robert estava falando, assim, acho que tem uma grande diferença entre mensageiro e mensagem, né? Muitas vezes a gente se apega muito mais no mensageiro do que na mensagem. Então, não interessa o que está na moda agora, ele é feito para reagir ou para entregar algum resultado. E quando você se perde do objetivo do resultado, você tem mais a metodologia ou a forma, você não vai atingir resultado ou o resultado não vai ser controlado, né? Porque
Cada um interpreta o ágil ou a transformação digital da sua maneira. O que o produto precisa ser digital, o que o produto precisa mais digital, o que o mundo está mais digital, o que está sendo digitalizado. São coisas que são negáveis. Então, mas vou pegar um exemplo aqui, para talvez materializar. Por exemplo, definir uma meta. Uma meta. Vou usar o nome do momento para meta. OKR. Definir uma meta é uma função de negócio ou requer que um agilista, não importa onde ele está, se na tecnologia, na governança, respondendo para o presidente, que ele faça intervenção? Porque, assim, por vezes eu vejo que as empresas demandam um agilista, porque ele que sabe do OKR. E aí você fala, como é que o cara que lidera esse negócio não sabe o que é definir uma meta? Tem esse problema? Acho que a Rubia colocou muito bem, cara. Começa com o porquê. Por que eu vou fazer isso? Então, mas um negócio sem meta, tem como? Então, não tem como. Por assim, que toda transformação geralmente começa assim, agora nós precisamos definir nossos OKRs? Não, mas é isso que a Rubia está falando. Isso não é do negócio? Por que eu vou transformar? Para que eu vou transformar? Eu acho que essa é a pergunta fundamental. É que é menos sobre papéis e responsabilidades e mais pelo motivador. Então, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que eu implantei OKR e 3 meses depois eu fui conversar com o e falei, cara, não funciona. Porque não funciona por causa disso. Ele, nossa, mas como assim? Eu vou estar fora? Eu falei, cara, confia, não está funcionando. Então, acho que é menos sobre isso. E até uma curiosidade, quando eu comecei a conversar com a Hotmart, a vaga era de PMO global. E eu tenho vários amigos, colegas de mercado, que nem começariam a conversa. E eu falei assim, cara, que curioso, por que a Hotmart, né, uma empresa tão nova, digital, tá com uma vaga de PMO global? E aí eu fui genuinamente entender os motivadores. E eu falei, cara, tem muito mais a ver com... Eles precisam de uma pessoa que resolva problemas de priorização, de informação, de tomada de decisão, porque eles querem escalar e as coisas precisam ser mais rápidas, né? Mais flexíveis. Então, é muito isso aí nessa essência. E deixa eu fazer uma pergunta, isso que você está falando, Ruga. Por exemplo, você identifica um cenário igual nos clientes que você atende? Porque o que está por trás dessa questão da entrega do portfólio é o que, ao meu ver, despeja todas essas demandas. Vocês percebem isso? Que assim, precisamos entregar, a gente não sabe como, traga o que é necessário aí, como que vocês veem? Não, eu vou muito na linha, talvez dando sequência até no que a Rubia comentou. Não deixa de ser buzzword, né? Ao mesmo tempo é um diferencial competitivo. As duas linhas são muito interligadas. Quais duas linhas? Quando você transformação digital e agilidade em si tem que correr junto. Transformação digital é você ter infraestrutura, ter a arquitetura por trás para poder fazer com que a agilidade aconteça. Só que sem ter as pessoas e processos definidos, não vai acontecer. Tem uma frase que, não sei se a gente está discutindo sobre o tema específico. A frase que eu até anotei: TI demora 6 meses para responder um bom dia. Exatamente. Essa é a frase colocada. Você acha que numa abordagem como essa, a TI está envolvida no processo de transformação digital ou de agilidade? Seguindo o aspecto operacional do dia a dia, ela não está nenhum nem outro, um aspecto como esse. Isso é só uma pequena fotografia dentro de um âmbito amplo, né? Na qual se aplica, mas acaba sendo um pouco mais diferencial competitivo. Da nossa abordagem, a gente trabalha muito sim no conceito de modernização, mas existe todo uma fundação, são pilares para fazer otimização, para de fato garantir que aquele investimento que está sendo feito ele está sendo bem utilizado. Então tem todo um ecossistema para garantir que de fato a migração aconteça, né? Mas aí a modernização é uma outra pegada. A gente, eventualmente, em alguns dos cenários, clientes que já nascem 100% em nuvem, eles já nascem modernizados e pode chamar do que ele quiser, foi ágil, foi uma transformação, mas todo o processo de transformação de fato de uma empresa enterprise que já está no mercado há 30, 40, 50 ou 100 anos, ela é gradativa. E aí é onde vem aquele lance que a gente falou desde o primeiro tema, é a cultura. É o quanto a galera está comprando aquela energia de falar, não, vamos fazer, vamos trazer. É aquela história do manobrar transatlântico, né? Você tem que ir trazendo as práticas, referências, e não adianta imposição. É onde as techs vêm como jet ski, elas têm autonomia e de fato são ágeis para poder tomar decisões rápidas, né? E a tecnologia age a favor dos dois, mas assim, quem está mais disposto a isso? Acho que tem um ponto aqui também que você não pode menosprezar o ambiente, né, onde você se encontra. Porque se você tem um time com mindset correto e que busca o objetivo claro, você nem precisa de meta.
estabelecida. Automaticamente aquilo vai nascer dentro do time. Esse é o mundo ideal, né? Você vai buscar sempre o máximo possível. Quando você não tem esse mindset, você cria as metas. Agora, a metodologia que você escolheu é o OKR. Agora, você pode criar todos os KRs e todos os objetivos que façam sentido. Mal estabelecidos e mal executados, não vão funcionar. Né? Então, não é só isso. Você precisa ter essa orientação correta, engajamento correto e essa execução. Você fala muito hoje em conceito NPS. NPS é a metodologia para você definir o engajamento. Quando você começar a ter um NPS ruim, o time vai bater onde? Na metodologia. Vai bater assim, não, mas por que essa metodologia ideal ou não é ideal para o meu tipo de cliente? Então, acho que a gente às vezes se apega muito mais na metodologia do que no ambiente que você está, nos problemas que você tem para resolver e na dinâmica que você quer empregar. Então, eu acho que você tem N maneiras certas, e às vezes eu acho que não se encaixa em tudo. Né? Você precisa, para alguns problemas, uma outra abordagem. Dois temas para agilizar exatamente essa questão de onde se encontra. Estou fazendo aqui meio que a lavagem cerebral mesmo, né? São os conceitos, a nossa cultura. Eu falo muito de cultura, então vamos dar exemplo. Alguém já ouviu falar de Two Pizza Team? Sim. Né? É um conceito bastante conhecido, onde você precisa tomar decisões e as lideranças elas escalam e você tem que ter um time, depende da fome de cada um, mas que no mínimo consuma 2 pizzas. Então times menores você toma decisão mais rápidas. 5, 6, 7 pessoas. Então sempre ela é bem desestruturada assim. Você divide muito bem os times para tomar uma decisão rápida. Outra coisa é a mentalidade de fail fast. Você tem 60%, a gente é muito focado em data-driven, focado em dados, tem muita informação. Conseguiu alocar 50%, 60% para tomar tomada de decisão, você já pode levantar isso. Então, esse é um fato que ajuda a... Perfeitamente. Por exemplo, a questão do data-driven é uma das visões que você tem dentro de uma transformação digital que não obrigatoriamente a transformação ágil toca. Inclusive a transformação ágil pode usar o data-driven para ver se ela está indo no caminho certo. Mas eu gosto, olha, eu gosto de agilistas que pensam como a Rúbia, né? Não é a defesa... E de novo, não que eu não acredite, eu acredito na ideia do Two Pizza Team, mas pode ser que não funcione em todos os casos. Pode ser que não funcione em todos, entendeu? E eu já tive discussões, gente, enfadonhas. Eu sabia que a gente tinha que tratar uma questão que era o planejamento em 3 níveis. Tem o planejamento estratégico, tem aquele tático e o operacional, né? E aí a gente ficou horas discutindo o que era upstream e o que era downstream. Ixi, essa discussão é nova. E aí, desculpa, gente, a vontade de dizer assim, eu tenho um amigo que dizia o seguinte, você conhece, raio que o parta, que importa o nome, né? A gente precisa fazer alguma coisa, e mais importante do que a gente precisa fazer com o método, e o método é bom, gente, não vamos desprezar o método não, que o método é bom, é importante, mas a gente tem que saber, muito mais importante do que o método, e eu garanti que eu fiz o checklist. Eu acho que a dificuldade das pessoas enxergarem isso é que a gente chega para a área de negócio com checklist, para você ser ágil é isso. Isso, para você ser digital é isso. E tem muito pouca gente disposta a ter essa conversa que a Rúbia falou. Olha, por que você quer fazer isso? Dependendo do porquê que você quer fazer isso, pode funcionar o Two Pizza Team, pode funcionar whatever, né? Então eu acho que um pouco dessa dificuldade, dessa dificuldade das empresas entenderem isso, está baseado em que a gente acha que ou é o modelo ou não é o modelo. É um pouco das discussões que permeiam a sociedade hoje. Então, mas isso não é um pouco da questão cultural, inclusive do ser humano, de querer um modelo prescritivo, escrito, para saber o que eu faço? E não vou pensar um pouquinho? Assim, tá bom, beleza, legal, tudo isso aí que você contou é muito bom. Me fala aí o que eu tenho que fazer. E isso existe assim absurdamente. Vocês enfrentam essa situação? Eu já vi transformarem num belo produto de prateleira o Two Pizza Team. O C-Level realmente estava dando checks e todos estavam. Eu falei, gente, eles não entenderam o propósito por trás. Exatamente. Então é assim. Maravilha. Mas aí você faz um trabalho de conscientização, né? Por isso eu falei, é muito mais ali sobre resistência, transformação, é uma outra abordagem. Mas para isso precisa ter gente dentro da companhia que consiga levar essas conversas nesse nível, né? Eu faço isso muito na arquitetura. Eu costumo brincar que tem coisa que vai ficar amarrada no barbante. E não tem problema estar amarrado no barbante, desde que eu saiba. Você tem que saber que está no barbante. Você falou do Shadow IT. Eu não gosto do nome Shadow IT. Eu gosto do nome de End User Computing. Porque se a gente pegar a coisa, por exemplo, você deve saber, né? Cara,
você conseguiria automatizar tudo que uma tesouraria faz? Não dá. O cara faz um monte de loucura. Então, você tem que ter... Se a tesouraria for automatizada, o cara não entrega o produto Não entrega. Cara, você tem que ter essa flexibilidade. Então, em tudo, cara, eu acho que o paradigma que a gente vive hoje em dia é essa coisa de as pessoas... De querer colocar caixas. A Rúbia falou, certificação, um monte de coisa que foi colocado para as pessoas não sabem o que é aquilo. Aí tem um monte de gente que também não sabe que é aquilo que passa a aprender, se vende como especialista... e eu sou especialista da religião da agilidade, né? E pela manhã farás 15 minutos de daily, né? E tá tudo certo. Não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando que tá errado. Não, cara, assim, tá claro. Se você foi uma das pessoas que liderou, vamos falar expressamente, a maior transformação que ocorreu no Brasil e que virou referência para o mercado, você era o responsável. Vou contar para todo mundo que você era o gerente de projeto da transformação ágil do Itaú. Tinha o gerente de projeto, que não tem problema nenhum. Culpado. Né? É importante. Show de bola. Ó, tem um terceiro tema, que aí a gente entra bastante na seara do Thiago, e é assim, né, as empresas estão preparadas para atender com agilidade e manter a segurança e o compliance, que é assim, poxa, cada vez mais nós temos que ter a prontidão de colocar um produto no mercado. A gente tem eu lembro que na época da IBM a gente aprendeu até uma frasezinha bonita que era pra gente fazer as vendas. Era o speed to value, não era o time to market, era o speed to value. Como que você vê essa questão da preocupação do pessoal em questão assim, a segurança, ela está on board dentro da construção das soluções, ela continua sendo só, legal, depois a gente vê isso, ou a gente só vai ver isso quando der um problema. Como que você enxerga essa questão aí da preparação em relação a compliance e segurança? Eu divido em alguns pontos, pelo menos uns 4, mas eu gostaria de ter outros também. Eu acho que a gente falou muito em todos os tópicos aqui, a gente trouxe muito a questão da cultura, e a cultura de segurança ela tem que estar muito presente. É uma outra vertente da cultura, porque assim... Deixa eu fazer uma pergunta assim, da sua visão, desculpa te interromper. A segurança é uma área ou é um tema estratégico dentro da empresa? Uma empresa que tem uma área de segurança, ela está no caminho certo ou não? Eu não posso generalizar, né? Dependendo do segmento, dependendo da indústria, sim, é uma área estratégica, mas o que eu tenho visto bastante mesmo empresas mais generalistas que não tem uma cadeira de board, ela tem alguém que denota de algum conhecimento ou que já fez parte de compliance ou de risco ou de alguma coisa que traz aquele entendimento. E é fomentada por uma área de segurança. Nem sempre segurança está abaixo do CIO também. É muito raro, são poucas ainda as quais estão separadas e que conseguem ter uma interação direta. Tá? Então, por isso que tem que começar por cima. A gente teve até uma situação, coisa simples, uma situação de uma vulnerabilidade encontrada e acabou tendo um incidente num determinado cliente. Andy Jassy, hoje é o CEO da Amazon, ele foi convidado para conversar, para prestar, né, contas do que aconteceu e tudo mais. Então tem um departamento chamado Office of the CISO, são especialistas que são pessoas de mercado que estão lá só para ser meio que um advisor. E ele chegou nesse cliente, muito importante, e o cliente falou, olha só, o CIO não está na mesa, quem está você vai tratar com o CISO. Ele só levantou a mão e falou, olha só, se segurança é a responsabilidade de todos, eu preciso conversar com ele. Então assim, foi meio que uma forma da gente conseguir ter um engajamento que a cultura começa por cima. E as empresas que começam a ter algumas falhas no aspecto de fazer com que a exceção vire a regra, se perde. Então, mas se começar um exagero do tipo assim, não, eu tenho que colocar a segurança em tudo. A gente, é inevitável, por exemplo, quando a gente faz a entrega de solução ou trabalha na construção de solução, existe um custo, inclusive, embarcado nas questões de segurança. Isso pode impactar na agilidade da entrega, como na questão da arquitetura, como na questão de construir as soluções e que vocês também têm prazos, vocês assumem metas individuais, até tanto eu tenho que entregar. Como que isso é feito? É segmentado? É one size fits all? Como que é? Não tem como o cara, o CISO, falar, não, eu vou cuidar de segurança desses todos. Não, então ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com o princípio de liderança que a gente chama de ownership. Então, se você cuida do produto A, toda a parte de segurança que você cuida
baseado nos meus blueprints, que eu sou o centralizador total de segurança. Então, cada time pequeno de segurança, ele tem os modelos de referência. Tem os modelos, porque quando chega lá na frente para otimizar esse time, ele já vai seguir com alguns blueprints pré-definidos e vai ser discutido só coisas mínimas para agilizar o processo. Por exemplo, na parte de montar soluções, arquitetura, a parte de segurança está participando no início dos projetos? Então, ou isso ainda é um ganho, é uma ferramenta que vocês estão indicando para que passe a participar, porque ainda não é realidade? Por exemplo, independente do nível, uma pergunta, independente do nível que se aprofunda a questão de segurança, 100% dos projetos são avaliados na questão de segurança? Então, a gente trabalha muito na ideia da descentralização, né? No conceito lá de Hub Spoke. A área de segurança do BV está sendo consolidada nesse mesmo modelo, né? Então, hoje lá o meu colega que cuida do assunto de segurança, ele cuida também de risco e fraude, né? E LGPD, né? Então, e como é que a gente trabalha? A arquitetura de segurança está comigo, né? Então a parte técnica, e ele atua muito mais como uma área de negócio. Então ele define os requisitos de segurança do que tem que ser implementado. Eu tenho os arquitetos de domínio de segurança que definem as tecnologias específicas e criam, eu costumo brincar, não, as peças de Lego, né, que vão servir para vários contextos. E aí como é que a gente faz isso ficar no banco como um todo, né? Tem um chapter de arquitetura, né? Tem arquitetura de software, arquitetura de solução e de negócio, que eles estão atuando, comendo, bebendo e dormindo lá nas tribos, nas squads. Eles consomem desses padrões, né? Mas, por exemplo, existe um chapter de segurança ou a segurança é um item dentro das suas arquiteturas? Não, a segurança é um item dentro da arquitetura. Esses arquitetos resolvem isso quando tem um tema muito específico. Aí a gente vai para o arquiteto de segurança. Isso. Se não está arbitrado ainda, puxa, eu não sei qual que é a solução que eu dou para isso aqui. A gente chama um negócio de segurança, que é um dos meus pares lá, e ele ajuda a arbitrar. Mas aí você cria um padrão, a partir do momento que você criou o padrão, e a gente tenta fazer tudo isso. Então, por exemplo, a gente tem lá uma implementação que a gente fez que é o Open Policy Agent. O Open Policy Agent é um agente técnico que é capaz de validar a segurança na esteira DevOps, né? Então, tudo que a gente faz é pensando nessa questão de... Porque não vai ter gente, não vai ter arquiteto, não vai ter equipe de segurança também, né, suficiente para... Porque são pessoas que têm um conhecimento muito diferenciado. É muito difícil você conseguir gente com esse conhecimento, conseguir manter, né? E escalar tem que ser um modelo de escala, senão não funciona. Sim, e o grande ponto diferencial também para escalar é criar uma rotina de automação baseada em ticket de alta resolução. É algo que é muito feito, porque tem muita coisa que você não precisa alocar um recurso tanto do time central de segurança ou do cara que está na squad, que a gente chama de champion, de seja lá o nome que for. Um outro fator que segurança está sendo utilizado, que aí é mais na área de negócio também, tem muitas empresas, segmento financeiro principalmente, criando produtos de segurança e vendendo segurança. Um tema que o Beto falou é legal. Tem muito CISO sendo vendedor hoje, porque ele está vendendo um produto que ele criou dentro de casa que pode ser utilizado para outros clientes. Então, uma outra inovação, uma outra frente onde faz segurança entrar um pouco mais na linha de negócio. Acho que quando a gente fala sempre, a gente está falando de agilidade ou negócio, seja qualquer temática, é uma relação de risco. Né? Assim, que risco eu quero assumir aqui no negócio? Então, eu posso querer assumir um risco de determinado benefício. Porque senão você faz o seguinte, se eu não quero ter risco, eu não tenho negócio. Não tem negócio. 100% confortável. Andar na rua é arriscado. Então, né? Beto, assim, foi sensacional a sua abordagem. A pergunta que eu estava aqui para colocar. É possível transformar um negócio respeitando políticas existentes? Até que ponto o risco deve ser tomado? Então, acho que isso vale para tudo que a gente está discutindo aqui, né? Quando você vai discutir o ágil, vai discutir o conceito de fragmentar uma entrega, fragmentar um produto, você assumiu algum risco daquele produto. Está pronto, não está pronto, e desagradar algum tipo de cliente em detrimento de outro. Então, essa assunção de risco é inerente de qualquer matéria, de qualquer temática que você está discutindo. E você precisa, o centro, para mim, sempre, de qualquer coisa é a relação de custo-benefício. Né? O quanto que eu estou gastando, o quanto que eu estou levando de benefício versus eu seguir um outro caminho. Então, quando isso está sendo atendido, pode ser qualquer metodologia, pode ser ágil, pode ter OKR, não ter OKR, desde que tudo isso se equacione numa relação saudável de custo-benefício e que você consiga compartilhar esse risco entre todas as áreas. Porque se segurança só olha o risco,
só olha a segurança dela. Não, eu não quero que esse tipo de comportamento. Eu falo, não, esse tipo de comportamento eu aceito nesse tipo de negócio. Não aceito nesse, mas aceito nesse tipo de negócio. Esse risco eu corro aqui, mas não corro ali. Quando você pasteuriza toda a discussão, quando você volta para o silo e deixa as áreas tomarem decisões sozinhas, você pasteuriza a decisão. Então você não passa a ter modelos, você passa a ter um modelo único. Você passa a ter limites, você bota barreiras. Então é daqui para cima. É o que eu brinco lá dentro, que é abaixo do radar e acima do radar. Só trabalhar dessa maneira. Né? Então, você tem que saber em que ambientes que você consegue deixar esse nível de risco mais alto, ou ambiente que você tem que deixar o nível de risco mais baixo. E isso precisa dessa sinergia de discussões entre negócio, entre segurança ou qualquer outro stakeholder envolvido aqui nessa discussão. Eu tive exatamente uma situação como essa, de um CISO em comum, que a gente conversou bem na hora que você chegou. Você conhece tal pessoa? Sim. Uma vez, numa outra empresa, eu fiz uma proposta para ele, de uma solução, de uma arquitetura que foi proposta. Ele falou, por esse custo eu prefiro ficar com a fraude. Porque ele está perdendo mais do que o que ele vai gastar no investimento que seria feito. Então, e você sabe que eu aprendi uma coisa com esse cara que eu trago até hoje, né? O time de segurança, bem nessa de advising, né? E em linha com o que você falou, ou seja, se apresenta o cenário para o negócio, né? E obviamente do ponto de vista técnico você é mais capaz de mostrar os riscos que estão ocultos para aquele que não conhece, e o negócio vai decidir assumir o risco ou não, né? O importante, mais do que qualquer coisa, é que isso esteja gerenciado, né? É a mesma coisa com a arquitetura, como eu falei, o importante é você estar gerenciado as pessoas que são as tomadoras de decisão. E aquilo que você falou, no final do dia tem que ter um dono da lojinha, né? E o cachorro com 2 donos morre de fome, né? E o dono da lojinha vai dizer se vai para o caminho da direita ou o caminho da esquerda, né? E eu acho que é importante esse advising, e eu acho que é muito importante esse mindset dos times de segurança, porque a despeito de ter que ter todo esse controle, tem coisa que é mais rígida, não, mas sempre quando for aplicável, levar essa decisão e esse aconselhamento para o negócio, para deixar o negócio tomar decisão. Que pode ser que do autoconhecimento de negócio, um risco que a gente imagina que pode ser importante, ele tem um impacto muito pequeno ou nem tem impacto, dada a natureza do negócio. A gente não vai capaz de momento, né? Às vezes tem mérito, faz sentido, mas naquele momento ainda não precisa incorrer naquele custo ou incorrer naquela dinâmica que vai mais atrasar alguma entrega do que trazer o benefício para aquele tipo de comportamento. Então, você saber dentro da jornada quando implantar também certos controles, isso é fundamental para você garantir todo esse processo dentro do que você quer conjugar aqui entre velocidade, prontidão, segurança, né, saber equacionar todos esses elos. Tem algumas frases, né, que vou trazer aqui, né, por exemplo, dos ensinamentos aí do que a Ruba compartilhou, né, e vocês debateram, né. A pior aplicação que você pode fazer do seu esforço é otimizar uma coisa que não precisava existir, né. E a outra coisa que a gente ouve bastante, quer dizer, eu sempre, né, ouvi e acabava compartilhando visões e tal, mas assim, como se é regulatório tem que atender, não é verdade. Então, assim, alguns princípios, né, da agilidade, da transformação digital e todas essas questões, elas precisam ser consideradas no dia a dia. E aí é nesse sentido que eu acho que a visão que vocês trouxeram, né, como arquitetura com experiências diversas, como a parte de gestão de portfólio, que você ressaltou, né? Poxa, é muito mais do que uma técnica por si, um nome. É de entender a necessidade e levar uma solução viável e ser um solucionador de problema. Fazendo isso, solucionando problemas sem colocar a empresa numa zona de insegurança, mas também não colocando segurança exacerbada que impeça do negócio. E trazendo essa transformação, fazendo com que você consiga gerar novos negócios. E aí nessa minha frase que eu tô meio que resumindo porque que eu achei legal trazer pessoas com as características que vocês têm. Certamente uma empresa que tivesse vocês na mesa aí de líderes aí fazendo a diferença traria muito resultado, que é muito mais do que pegar uma coisa antiga que não estava esquecida e muda de nome e trazer de novo, né? Recentemente eu vi uma postagem de uma pessoa propondo um novo método, que eu acho super legal o método. Eu sou engenheiro, eu gosto de bullet, é inevitável.
Mas é assim, ó, aquele método não serve para nada, tô um novo método baseado nisso e nisso. Eu falei, pô, mas esses são os princípios daquela nossa origem. Então, eu vejo que quanto mais a gente conseguir compartilhar nosso conhecimento, que acho que é o propósito aí do Movencast, a gente vai ajudar algumas pessoas a não caírem ciladas, coisas que já são conhecidas, que a gente já sabe, né? De colocar o processo na frente do propósito, de ignorar a experiência do cliente e o resultado. Eu queria aproveitar... Você queria comentar? Não, só uma frase icônica, emblemática também do painel, já que a gente usou como plano de fundo, acho que resume bem o que você está colocando e a última temática de segurança. A frase foi: atropelei todas as regras. Subiu para a produção errado, mas estava funcionando. Se alguém está lá para mitigar riscos, ter uma noção mínima de que aquele serviço ou alguma coisa pode subir, não está 100% errada a colocação. É isso. Então vale-se muito dessa análise do que a gente discutiu aqui agora, porque tudo é relativo, e o risco, quem que vai assumir, quem que vai endereçar isso, caso tenha nesse algum caso caso, específico, né? por exemplo, deu errado. Talvez a hipótese que eles estavam testando daquele produto não deu certo. Mas, sei lá, ele conseguiu, dentro de uma estratégia DevOps, com uma arquitetura componentizada, seguindo orientações e tendo a visão necessária do negócio, aquilo foi testado. Aí, enfim, eu acho que essa capacidade que vocês falaram de adaptar e de não ser xiita é uma vantagem competitiva, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Estamos aqui com a nossa plateia aí. Vocês têm alguma pergunta? Ou quem quer fazer alguma pergunta? E aproveitar que são os feras aí dos temas aí. Eu fiquei pensando em várias coisas aqui. Vamos lá. Peguei um pouquinho aqui do que cada um falou ali, né? Dos problemas, talvez, e da fala também do problema original ali, que era na palestra da Febraban, você dizendo que com a inteligência artificial, todos esses papéis de tecnologia ficariam ali bem em segundo plano, e até utilizou a palavra inútil ali, né, para isso. E aí, pensando assim, fazendo um exercício de futurologia, um pouco ali do que, se a gente conseguir resolver os problemas que o Thiago falou, de shadow, né, de você colocar os seus dados ali na inteligência artificial para fazer, um pouco do que o Gabriel falou de criatividade, e pensando no que a gente tem hoje. E também algo que o Thiago falou de a gente precisar realmente entender o técnico. Você pensar que hoje, por exemplo, talvez não precise de um técnico de uma telecom ir na sua casa para instalar uma internet. Talvez nem o aparelho de TV, vai vir tudo pelo Starlink, já disponibiliza o Wi-Fi para você e o técnico vai embora. Então, se a gente conseguir chegar nesse nível. E o que a gente tem hoje, como a Rúbia falou, né? A tecnologia tem que estar junto com o negócio, um tem que entender o outro. E se não precisar entender, porque hoje com essa automação, você pode pedir para escrever história para você pode pedir para criar bons OKRs, e não que esses sejam definitivos, mas você já não precisa partir do zero. Você pode pedir para analisar os seus dados, você pode pedir para dar boas ideias para melhorar a eficiência, e até o data-driven determinar ali o ciclo de vida do seu produto, se está legal ou não. Então, se sobrar todo esse tempo, e aí não fazendo essa pergunta para o mal, essa observação para o mal, como foi feito, né? De ser inútil a tecnologia, mas com esse tempo que sobra, o que vocês imaginam que dá para fazer com toda essa produtividade que vai sobrar a gente utilizando essas tecnologias que tem? Todas as minhas perguntas foram piores que a dele, cara. É sério, foi muito legal. Adorei sua pergunta, é isso aí. E ó, tá no game lá, ele tá no game. Eu queria só reforçar uma coisa que a gente falou. Acho que assim, a produtividade vem, mas de verdade a gente não sabe ainda qual que é a produtividade, tá? O mercado todo, e a gente tem discutido muito isso, eu tenho feito já, desde o ano passado, a gente tem feito muito experimento com produtividade usando o GenAI, tá? E os números variam bastante, né? O mercado todo está falando em desenvolvimento, algo entre 30% e 40%, e aí você pega e aí eu não vou dar de nome. Ganho de produtividade. Aí você pega um grande player
desses grandes players que falam esses 30%, 40% e pede para fazer uma proposta e usar a GenAI e te dá 30%, 40% de desconto. Ele não dá. Ele dá 8%, 5%. E, gente, isso é comercial, isso é desconto comercial, certo? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso. Ninguém sabe exatamente qual que é a produtividade, né? Mas eu acho que, obviamente, com essa produtividade, eu, né, na posição de tomador de decisão, não abriria mão das pessoas, porque é muito melhor a gente começar a fazer mais com o mesmo, primeiro. Número 2, como eu já falei, é um modelo estatístico. Ele pode fazer tudo o que você falou. Mas, por exemplo, se ele definir um OKR e não tiver alguém que conhece a técnica do OKR e conhece o negócio para julgar se aquele OKR faz sentido, não serve para nada. Porque ele não é uma solução. Tem um monte de gente trabalhando numa tecnologia chamada AGI, que é a chamada inteligência artificial generalizada, que aí sim é um passo para pensar como um ser humano toma decisão e eventualmente ser criativo. Mas a gente está longe disso. A Microsoft há algum tempo anunciou que tinha e não tem, né? Então, assim, duas coisas que são importantes. O trabalho humano não vai ser aberto mão. Como é que chama a implementação do Google? Gemini, porque é o gêmeo, né? Como é que chama a implementação da Microsoft? Copilot, porque então tudo vai ter que ter sempre o ser humano validando. Quando a gente pensa, por exemplo, em aceleração de desenvolvimento, eu não acredito que faz sentido dar um Copilot na mão do desenvolvedor júnior, só vai sair coisa ruim. Ele não tem condição nenhuma de julgar o que está sendo produzido, tem que ser um desenvolvedor pleno para sênior. Então a resposta vai continuar sendo utilizado. Eu acho que essa produtividade ela tem que ser utilizada muito mais para a gente pensar em fazer mais com o mesmo do que pensar em cortar pessoas ou fazer coisas assim, porque é temerário. São essas pessoas inteligentes e capazes que estão retroalimentando o modelo e que o modelo está sendo capaz de fazer tudo isso que você falou. Aí eu não sei, meus colegas que querem acrescentar aí. Porque isso, acho que a gente, às vezes, generaliza demais e muito rápido, né? Assim, tem funções que são suprimidas, mas você não está suprimindo o ser humano, você não está suprimindo a cadeira, exatamente. E outra coisa, tudo é baseado em teste e experiência, você precisa testar, você precisa envolver as áreas. Né? O maior erro, né, de quando você começava lá atrás, você falar de automação, inteligência artificial, ser agora o GenAI, era achar que a máquina ia aprender sozinha. Que o analista não ia sentar do lado e treinar aquele computador para aquele resultado. Então, você precisa gastar algum nível de esforço, você precisa saber orientar aquele uso. E não vai servir para tudo. E ela não vai se reproduzir sozinha. Então, acho que grande parte dessa dinâmica de achar o uso ainda é acho que o grande foco. Quando você olha, para onde que eu vou usar isso aqui? Aonde que vale a minha energia em automatizar? Onde que tem esse mato alto que eu quero cortar? Né? Porque você começa pelo mato alto, você não começa pelas veias mais sensíveis. Então, acho que ainda tem muito ainda a se explorar dentro da companhia. Primeiro é o entendimento e depois o entendimento de onde usar. Acho que isso deveria ser o grande foco ainda. Eu estou muito só em linha com o Gabriel, que eu acho que não é o momento de você pensar em cortar pessoas, porque tem muito chão. É muito mais pensar em como otimizar e colocar essas pessoas ali para realmente desenvolver e garantir que isso vai ser bem aplicado. Porque você ainda não vê esses resultados que tá ainda nessa linha comercial, né? Então, acho que ainda tem muito chão e a gente está sofrendo por antecedência, né? Então, é muito mais a gente ser curioso, explorar e não ir nessa linha de substituição. Pega um gancho nesse sentido também. Tem alguma questão que você colocou também da colocação, né, da pessoa em si? A IT ficaria em segunda linha, no segundo plano. E aí uma outra pergunta IT como área, né? IT como área. Como área. Que é a provocação dele. Exatamente. Mas a mesma coisa você perguntou inicialmente numa outra... É porque, assim, num passado, a área de tecnologia ela era provedora de infraestrutura. Total. Não tem novidade. É que precisa ter uns 25 anos de experiência para ter visto. O próprio Cloud Computing, o primeiro trabalho que eu tive era com um protocolo que chamava NetBEUI. Você punha a paradinha do disquete, conectava, você estava na cloud, na rede. Será que essas coisas elas estão vindo com roupagens e que talvez por não conhecer tem uma novidade? Ok, a GenAI
é um negócio que, para mim, ele é, do que eu vi trabalhando, ele é uma parada que realmente é uma transformação. Ele não é uma evolução de nada. Ele é uma transformação. Ele é uma disrupção. Ele talvez equipare com a questão do celular na perspectiva. Eu acho que cloud, por exemplo, está longe de ser uma... Para mim, cloud é uma evolução, não é uma disrupção. Como que fica nesse cenário? As empresas enxergam já essa área como sendo assim, uma área de captação de recursos, né? Então, tecnologia em si, ou time, ou aquilo que está sendo utilizado, já não é só um centro de custo. Então, de fato, depende ainda de pessoas para isso. Não tem como. E uma coisa que eu vejo bastante para não perder o diferencial competitivo, muita gente vai e cria qualquer coisa. É só para falar que tem. Né? Então, todo esse entendimento de você dar um passo atrás e entender de fato aquela real necessidade, perguntar para quê, eu acho que vai ser uma segunda linha de aprendizado. Hoje, a demanda que existe para vocês que estão contratando cada vez mais, né, para analytics, ciência de dados, seja o que for, cara, é insano. É muita gente, porque a riqueza está ali dentro. E como trabalhar melhor? Não é só colocando algoritmo XYZ ou plataforma ABC. Tem que saber lidar certinho. Então, assim, não é olhar para o futuro, é saber lidar com aquilo que está dentro de casa ainda. Tá? É algo que a gente faz bastante. Muitos dos serviços de ser essa abordagem builder é de trabalhar, de trazer mecanismos que a gente consiga entender melhor cada vez mais o que está ali. Seja de ponto de vista de melhorar a maturidade, de saber se está usando os melhores bancos de dados, se está vendo uma correlação, se está trabalhando com múltiplos ambientes. Tudo isso você tem que ter ferramental, mas quem vai saber fazer esse julgamento são as pessoas, indiscutivelmente. O cenário das empresas ele é muito amplo, né? Até mesmo em empresas grandes, você tem dentro da mesma empresa vários cenários. Eu acho que em alguns casos você vai ter sim aquela automação que vai, hiperautomação que vai chegar em 80%, sim, que vai ser assim absurda, mas vai ter os outros casos que vai ter um foco no run the business, mas toda essa galera vai pro grow e o transform para gerar coisa nova. A provocação ela é grande, mas eu acho que a maturidade, o grau de maturidade, ela vai ser com curva. Sim. E vem coisa nova e, né, com cenários. Última pergunta. Alguém tem uma última pergunta? Eu tenho. Voltando ali para a parte, né, da pessoa ter uma fala não tão legal, né, uma CNV, ou, na realidade uma CV, né, uma comunicação violenta, né? Então, por trás de uma comunicação violenta tem sempre uma necessidade não atendida. Então, a dor daquela pessoa é a dor de muitas pessoas. Então, creio que a maioria aqui é de TI, né? Então, vocês entendem do que eu estou falando, né? Então, como que a gente encara de enfrentar os nossos medos? Desde a parte estratégica, tática, operacional, o medo de você tomar decisões. Por exemplo, a área de segurança devia ser um habilitador. Em muitas empresas, ela não é um habilitador, ela é uma área que fala não. Mas por que não? O medo. Por que o medo? Se você for ver, pegar lá os porquês, como foi falado, você tem que entender o porquê daquilo. Empresas aí perdendo muita grana porque teve um pequeno desvio. Então a segurança, ela às vezes tem medo e acaba barrando ali alguma coisa, né? Então, como que a gente vence esse medo de tomar decisões e que essa decisão ela seja rápida? Porque hoje a gente não pode esperar 6 meses para a TI dar um bom dia. Como que a gente pode vencer esse medo e decidir rápido? Vocês querem passar a visão de cliente? De como vocês tomam a decisão? Essa daí ele podia comentar aí, cara. Porque tem bastante. Olha, eu acho que assim, o grande problema da decisão ser rápida ou não é texto e contexto, né? Então, eu acho que qualquer decisão que você tomar, ela vai passar por você entender aquela situação específica e qual que é o contexto que ela está, né? Então, muito na linha do que vocês dois já falaram bastante, né? A área de segurança ou qualquer área, né? Eu incluo a arquitetura, né?
você tem que levar essa discussão dentro do texto e contexto. Eu vou dar um exemplo, vida real, né? 2 iniciativas com objetivos muito parecidos, usando 2 tecnologias diferentes, né? O banco, a empresa, não vai despender esforços para 2 coisas muito parecidas, consumindo pessoas. Então a gente tem que convergir, né? Aí se eu for, e aí eu vou voltar naquele discurso lá anterior, que eu falei do preciosismo da TI. Se eu for o preciosista, puxa, mas eu não sei se a tecnologia A é boa, se vai dar resultado. Também não sei se a tecnologia B é boa, vai dar resultado. Vamos testar essa aqui e essa aqui espera. Cara, as 2 é para fazer a mesma coisa. As 2 é POC. As 2 é tecnologia que eu não sei. A gente decide. Eventualmente, e de verdade, vou falar, eventualmente você decide baseado no que está mais próximo. Qual que é o low hanging fruit? É esse lado aqui? Então beleza, então nós vamos deixar de usar esse cara aqui, todo mundo vai focar esforço nisso aqui. E do mesmo jeito que se falhasse aqui é um fail fast, eu ia ter que... Falhou aqui é um fail fast. Então assim, um pouco do medo de tomar decisão tem a ver com essa coisa de texto e contexto e com o nosso preciosismo de achar às vezes que eu como arquitetura posso tomar uma decisão monocrática sem entender o contexto do negócio ou que segurança pode tomar uma decisão monocrática. Então precisa ver, né? E aí os métodos que a Rúbia falou de ter, né, o consenso, ter as pessoas na mesa, ter as pessoas conversando, aí sai a decisão rápida. Aí sai a coisa com... Eu não posso tomar uma decisão, eu como negócio, sem ouvir a segurança, mas do mesmo jeito a segurança não pode vir com um não porque não, né? Que aí nem criança hoje em dia quer ouvir não porque não, né? Muito. O perfil das empresas é outro. A gente comparando 20 anos atrás com o que era, de você blindar, principalmente por ser um ambiente controlado fisicamente. Hoje, né, no mundo aberto, onde a sua empresa está na sua mão, literalmente. Então, assim, não pode falar não. Só que tem que ser um certo controle. Você tem uma coisa que te empurra, que são as regulamentações, você tem outras questões que é 100% no que o Beto e o Gabriel comentaram. Quem já pré-define... Existe até uma equação para isso. Eu até tinha anotado em algum canto aqui, mas existe uma equação para isso, que é o apetite ao risco. O CISO ele faz isso pelo menos 10, 15, 20 vezes por dia, porque ele tem que tomar uma decisão rápida para evitar que vire aquela coxa de retalho, sabe? De criar só exceções, porque senão ele perde a mão. Mas ao mesmo tempo, se ele libera, ele tem que ter a questão... Aí é o tripé, né, da segurança. Primeiro, né, confidencialidade do dado, integridade, disponibilidade, mas e assim, e se acontecer alguma coisa, como que faz a rastreabilidade de tudo isso? Porque ele tem que mitigar e ele tem que ter um tempo rápido de resposta. Eu trago só um outro tema que é um pouquinho mais técnico, mas o próprio nome diz, é o Zero Trust. É confiar em ninguém, é confiar desconfiando. É um conceito que ele está aí, ele tem uma série de... tem um framework, é um contexto, não é um produto. É um conceito, não é contexto. É um conceito, não é um produto, que você não pode... primeiro, você tem que cuidar da sua cadeia de suprimento, que foi o que aconteceu com a situação de 2, 3 semanas atrás, de um fornecedor. Você tem que cuidar de tudo, para que na tomada de decisão, no momento de um incidente, você já tenha tudo mapeado e o seu plano de resposta ao incidente seja pronto também. Não adianta você correr atrás, e agora o que eu faço? Não, tem que estar tudo já testado, sem que aconteça uma situação, o seu plano de resposta ao incidente tem que estar ali preparado. Isso ajuda também a todos esses pontos, de facilitar que o cara fala sim ou não, numa hora que chega uma determinada necessidade. É muito amplo o tema, dá para conversar bastante, entrar em alguns detalhes, mas tem muita coisa que os CISOs tocam nisso. Eu tentei, né, segurar, não vou dar as minhas opiniões, mas assim, ó, se pegar cada frase que foi dita individualmente, é um tema de podcast. Ou eles têm um background forte da parte de agilidade, eles são Agile Coaches. E aí o que acontece? Acho que você foi bem feliz na pergunta, porque por trás da forma errada que ele falou lá, ignora essa parte. Essa é a parte que o médico ignora o paciente. Existe uma dor absurda que é vista em 95, 96 ou mais % das empresas. Surge uma ideia, cai, tem um processo típico, tem o silo, tem o ciclo de entrega. 8 meses, vou falar aqui a minha referência, tá? 8 meses é o que uma instituição madura leva para entregar uma solução que tenha integração de plataforma.
aí cria o Fast Track, que é para fazer coisa pequena. Aí você deve ter lá no portfólio aquelas demandas que são aqui, aquelas que são maiores, como que não vai, e quando vê vai acumulando, e aí tem o agilista e o cara falou, mas que o cara tá lá? E aí usou a frase errada. Acho que existe assim, a chave do que a gente está discutindo aqui é que não é uma solução pontual. E teve um colega aqui da empresa, ele perguntou, onde será que estava esse cara quando ele foi convidado para participar da transformação ou da revisão dos processos ou do projeto? Será que ele participou? Será que ele era o diretor que foi lá junto e ajudou a estruturar a unidade dele? Ou ele era aquele cara que falou assim, deixa lá os caras lá, depois eu vou. Entendeu? É muito complexo. E assim, as combinações são infinitas. Eu acho que o que mostra é que ainda existe oportunidade. E que a forma de como agir, que a Rúbia trouxe bastante, é sair do Technicase, por exemplo, se você começar a falar seu Technicase, cara, que é o que você falou no começo, esquece. Se ele for falar o Technicase da parte dele lá na B3, para explicar como for integrar com outros serviços, esquece. Se ele começar a falar todas as 12 camadas da segurança, da arquitetura, esquece. Se ela falar gestão do portfólio, esquece. Como é que a gente faz isso para levar o resultado? E eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai trazendo as informações aí para poder colaborar e gerar aí, novas visões e assim por diante. Queria agradecer. Tem a outra pergunta do nosso colega. Vamos lá, eu vou aproveitar o meu tempo para fazer 2 perguntas. A primeira pergunta vai ser para a Rúbia. Ela falou de democratização da transformação. Foi a frase que ela usou ali. E eu vejo que em muitas empresas existe uma dificuldade grande das pessoas entenderem o que é transformação digital e muitas vezes associarem transformação com perda de emprego, perda de posições, com ameaças. Isso a gente vê com bastante frequência. Eu queria entender qual a estratégia que você utiliza nessa democratização da transformação, como você diz. Essa é uma da pergunta porque é para você. E a outra são para todos vocês como vocês enxergam o futuro do profissional que se denomina agilista nos próximos anos? Paulinha, vamos pegar as perguntas antes, hein? Essa é um top aí também. Bom, eu acho que eu tenho um background que eu tive a oportunidade de responder para boa parte já do C-Level. Então, eu já respondi para CTO, eu já respondi para CPO, eu já respondi para CHRO e para COO. E isso me ajudou a conhecer um pouco mais dos desafios e das dores de cada cadeira. E aí eu acho que isso facilita. Então, independente de para quem eu esteja respondendo, até por curiosidade, atualmente eu respondo para o CHRO e eu entrei na empresa respondendo para o COO, eu tenho que trazer uma narrativa de transformação que seja de fato organizacional. E aí eu moldo ela muito ali em cima do meu diagnóstico. Então eu nunca começo um trabalho sem fazer um entendimento e até eu invisto muito tempo na parte relacional, porque assim, tudo que eu estou propondo, com certeza metade da empresa até já propôs e não encontrou ainda o melhor formato. Então, eu acho que tem muito, nessa cadeira de liderar uma transformação, tem muito essa questão relacional. E aí, falando com as diversas áreas, é muito na linha do que todos trouxeram de tentar ser menos técnica. Então, eu até falo ali para o meu time, como é que você implanta Kanban sem falar nada de Kanban, nada de nada dali. Eu falei, eu só quero que vocês implantem a essência. A pessoa é muito mais sobre, olha, vamos organizar as tuas atividades, você entende ali quanto que cada um está demorando. Então, assim, como você traz essa linha, esse core ali, sem usar um termo. Isso até, quando a gente dá treinamento, eu trago esse desafio para os agilistas. Eu falei, não, tira os termos todos. Então, isso ajuda. O outro ponto realmente, eu faço uma análise do meu portfólio de transformação. Então, eu tento ter ali
algumas iniciativas atacando o C-Level, atacando os times, porque eu falo, é uma transformação que vem de todos os lados, né? E aí você avança num pedaço, você avança no outro. E falando em disciplinas diferentes, né? Ter esse cuidado de trazê-las eles para o jogo, né? Então, assim, até no meu primeiro ano na Hotmart, é lógico que eu concentrei muitos esforços ali em desenvolvimento de produto, né? Muito por questões de velocidade, eficiência, de entregar mais rápido. Mas eu já comecei uma ação em finance, eu já fui trocando ideia ali com o pessoal de legal, porque daí você vai construir, trazendo eles, né? E quando você vai desmistificando essa questão de que a transformação pode ser um potencial corte, ou então é a tecnologia mudando tudo. E aí você vai construindo esses aliados, tá? E aí até acho que a consequência disso, eu venho de histórico que os meus times, eu sempre estruturo times bem chutos. Eu falo que até uma linha de consultoria interna mesmo. Uma porque eu acredito muito que a conta tem que fechar, né? Que eu falei, não tem cabimento espalhar agilista na empresa inteira, senão você tá atirando no próprio pé. Mas também porque é importante a gente ter essa atuação mais estratégica e realmente entender onde entrega valor, né? E aí, essa visão, essa atuação mais organizacional ajuda nisso, né? E aí você vai construindo aliados e eu vou contando com esses agentes de mudança. Então, tem áreas na empresa que eu não tenho ninguém do meu time, mas eu tenho ali 4 pessoas que são meus afiliados. E aí eu vou ganhando essa rede vai expandindo. Eu vou construindo essa rede. Então, e isso também na consultoria me ajudou bastante, até eu mantenho contato com alguns antigos clientes, C-Level, porque eu tinha essa preocupação genuína em sair e montar essa rede para sustentar, né, essa transformação no médio prazo, longo prazo. E aí, falando só rapidamente do papel do agilista no futuro, foi o que eu falei, eu mesmo, Ruby, eu nunca imaginei que eu ia ser agilista. O que eu falo muito pro meu time, eles tiveram momentos que eles estão preocupados, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, gente, vocês têm que reforçar essa questão de ser um bom resolvedor de problema. Então, assim, se você está conectado com a estratégia, você tem ali uma disciplina que você é mais forte, você tem uma visão legal, sistêmica da empresa, você vai ser recolocado, você vai ter diversas posições na empresa. Então eu falo que o meu sucesso ali é ser um celeiro de talentos, né? Então eu desenvolvo os profissionais para eles irem para as outras áreas. Teve cenário que entrou basicamente em transformação com esse dentro dessa esse foi um tema, né, que o Alex comentou que dessa visão de consultoria interna e tudo mais. Teve esse cenário de agilistas que migraram para as temáticas, vamos dizer assim, relacionadas ao negócio, de produtos e serviços? Sim, eu mesma, não na Hotmart, numa outra empresa, eu assumi a área de Data Analytics e até quando me propuseram, eu falei, gente, mas faz muito tempo que eu não trabalho com Analytics, com Data. Eles, não, é muito mais pra gente... As práticas. Eles falam, cara, você vai saber contratar as pessoas, você vai criar esse sistema todo de gestão, a gente precisa de questões de tomada de decisão, de destravar, né? E aí, do meu time, eu tenho atualmente profissionais que estão trabalhando com produto, profissionais que estão modelando diversos processos de tecnologia. Então, assim, eu fico bem feliz que esses agilistas que estão agora comigo, eles têm uma carreira, eles têm muitas oportunidades, né? E eu acho que até essa questão mesmo de ser uma pessoa estrategista, né? Então, eu trabalho muito esse mindset neles de founder, né? De se preocupar com o negócio, e eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho que é um diferencial que ao longo da minha carreira eu percebi que eu desenvolvi. Bem, galera, queria agradecer então a participação, as perguntas da plateia que foram bem melhores que a do host aqui. Eu vou melhorar a IA para gerar melhores perguntas aí. Obrigadão pela participação de vocês. Agradecer aos convidados. A gente tem
muita coisa pela frente, impactar aí o mercado. Obrigadão pelas informações. Obrigado por vocês aí terem acompanhado toda essa discussão. E é isso aí, vamos, como a gente diz aí, tem que mover, prosperar e multiplicar. Aqui um pouco que a gente está tentando fazer é tentar multiplicar aí para levar para as pessoas. Obrigadão a todos, valeu, tchau, tchau, pessoal.